que a gente viu na aula 1, gente? Na aula 1, o grande conceito que eu introduzi para vocês foi a diferença entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Que, infelizmente, né, vocês chegam na faculdade, chegam até mesmo em Física 3, com muita prática em grandezas escalares e acabam esquecendo do que é uma grandeza vetorial e não tem muita prática com isso. Então, a nossa primeira aula foi exatamente sobre isso, a diferença. Não só a diferença no escrito, na definição escrita, mas também na aplicação. Como é que você vê a diferença para exatamente não cair naquela mecânica de fazer tudo como se fosse escalar, que é o que acaba acontecendo, tá? E aí eu falei, meu primeiro exemplo foi de uma grandeza vetorial, foi de um campo elétrico de carga pontual, né? Eu comecei fazendo, gente, lá na aula 1, eu comecei fazendo o campo elétrico somente por uma carga positiva. Eu sei que carga positiva em qualquer ponto do espaço faz campo para fora. Então, se eu quero, por exemplo, o campo aqui no ponto P, essa carga positiva Q1, ela vai fazer esse cara aqui, esse cara amarelo que vocês estão vendo aqui. Vai fazer campo saindo, como a gente aprendeu também, né? Então, na primeira aula, a gente viu o campo feito por somente uma carga. E aí eu botei esse passo a passo para vocês de como calcular o campo de uma carga pontual, né? Eu falei que primeiro a gente tem que traçar uma referência, né? Eu cheguei a traçar esse vermelho aqui, em cima do ponto P, botando a referência, definindo a origem. Por que isso é importante? Por que eu tenho que fazer isso? Porque na expressão do campo elétrico de uma carga pontual, tem esse Rzinho aqui. E esse Rzinho nada mais é do que posição. Posição é sempre em relação a um referencial. Então, por isso que é importante a gente fazer o passo 1. No passo 2, a gente traçava o R. Quem era o R? Era da carga até o ponto de observação. Então, da carga Q1 até o ponto P, que é esse azul aqui. Aí, depois, a gente tinha que analisar o sinal da carga, porque a gente precisava desenhar o vetor campo elétrico no ponto P. Como a carga era positiva, eu fazia campo de afastamento. É esse cara aqui. Cuidado, gente, não vai botar DE, tá? Carga positiva faz zero. O DE, ele está atrelado. Lembre-se que esse meu D aqui, qual é o significado que eu já falei para vocês várias vezes? Esse D quer dizer diferencial, é um infinitesimal. É um campinho. O campinho é feito por carguinha, não é feito por carga. Entendeu? Entendeu mais ou menos a minha nomenclatura, né? E aí eu desenhei esse cara, e aí no quarto passo eu precisava ver se eu precisava decompor o vetor. Esse vetor não está nem em Y nem em X exatamente, eu precisava decompor ele. E aí decompus ele em X amarelo e em Y amarelo. E aí depois eu completei a geometria, né? O que é completar a geometria? Esse cara aqui valia D, a distância da carga até esse ponto P aqui, em X, e esse cara aqui, essa altura valia H, que está aqui. E aí eu escrevi a matemática do sistema. Eu sei que o campo feito pela carga Q1, que é esse cara aqui, né? Esse Q1, ele vai ser a componente X mais a componente Y. Tá aqui. Como eu já usei o sinal da carga para descobrir o sentido da direção, ó, o sentido da direção estão aqui, dos dois campos. Agora eu só preciso descobrir a intensidade, que é um módulo. O que é o EQ1x? Não precisa decorar, está escrito aqui para vocês. O EQ1x era o módulo do campo, que é esse cara aqui, vezes o cosseno de θ. Está aqui. O módulo do campo é kq sobre r ao quadrado vezes cosseno de θ. E a gente reescrevia esses caras. O cosseno de θ era d sobre r. E o r era a raiz quadrada, aqui pelo Pitágoras, né? O r era a raiz quadrada de h ao quadrado mais d ao quadrado. Daí a gente botava isso aqui e descobria o campo em x. O campo em y era a mesma coisa, porém não era cosseno, era seno, justamente porque eu estou pegando esse ângulo aqui. Se você quiser pegar esse ângulo aqui que eu chamo de gama, que eu chamaria de gama, né? E aí você pegaria esse cara aqui e você mudaria o cosseno para o seno nas componentes. Isso foi somente para uma carga. Aí depois eu fiz sozinho para uma carga negativa, né? E sozinho para uma carga negativa é exatamente o mesmo passo. Só que a única diferença é que quando você for fazer o passo 3, tem que lembrar que a carga negativa faz campo para ela. Então vai fazer assim.
E aí, quando você decompor, você vai ter uma componente X, vai ter uma componente Y para baixo. E aí você fazia tudo isso e calculava também o EQ2. O EQ2 vai ser também o EQ1x, o EQ2x mais o EQ2y, só que daí esse cara aqui seria para baixo, né? Seria menos y esse cara aqui. O EQ2x seria para a direita também, como vocês estão vendo aqui. E aí eu tinha calculado também a campo feito pela carga positiva. E aí depois eu fiz o quê? Eu botei as duas juntas no sistema, como vocês estão vendo aqui, e apliquei o princípio da superposição. Por que princípio da superposição? Porque eu vou ter duas cargas agora no meu sistema, e essas duas vão fazer campos aqui juntas. Se as duas fazem campos juntas, você tem que somar o campo feito por essas duas nesse ponto. E aí vai te dar um campo resultante, né? E aí, primeiramente, eu fiz bem detalhado para vocês. Eu botei que o campo resultante, vou escrever aqui, que o E resultante era o EQ1 mais o EQ1 é vetor, tá, gente? Agora eu não consigo desenhar vetor aqui, mais o EQ2. Só que o que é o EQ1? O EQ1 é isso aqui tudo. E o EQ2 é isso aqui tudo também, só que apontando para menos y. Então, isso aqui vai ser... Não vai ter espaço aqui. Mas acho que vocês conseguiram entender, né, gente, o que eu estou querendo falar. EQ2x, EQ1x apontando para x, mais EQ1y apontando para y, mais EQ2... x apontando para x, mais EQ2y apontando para menos y. É isso aqui. Aí eu expliquei isso aqui para vocês. Deixa eu botar assim. Ficava essa trolha aqui desse tamanho. Isso aqui de uma forma genérica, né? Você vai ter teria os quatro campos. E aí eu posso somar esse com esse e depois subtrair esse com esse aqui somente, né? Isso seria da forma mais genérica. Porém, eu falei para vocês que sempre quando ele já estiver falando de que as cargas são iguais, por exemplo, você já tem que começar a pensar no conceito de simetria. O conceito de simetria serve justamente para facilitar os cálculos para vocês, né? Para você não ter que ficar calculando os quatro, mas sim já ir direto fazer alguma simplificação. Eu falei, gente, quando fala de carga igual, você já vai começar a pensar. Porque o conceito de simetria vem justamente para você poder facilitar nas suas contas, mas ele quer dizer quando você consegue garantir que o módulo do campo feito pelas duas cargas que estão exercendo o campo elétrico aqui em cima desse ponto são iguais. Para o módulo do campo ser igual, você precisa que a carga seja a mesma e precisa que a distância seja a mesma. Então, quando ele fala que a carga já é igual, gente, já é meio que um indício de que pode ter simetria. Seu próximo passo é conferir se o R também vai ser igual ou não. Não esquece, gente, o R também tem que ser, não basta a sua carga ser igual, tá, gente? Só olhar para a fórmula do campo, ó. É a cola que vocês têm. E aí, nesse caso aqui, né, suponho que aqui seja D também, as cargas iguais, a distância é igual, esse R aqui vai ser igual a esse R aqui também. Logo, existe simetria no meu sistema. Se existe simetria, né, o que eu posso fazer se existe simetria? Eu sei que esse é Y e esse é Y aqui, ou seja, o EY1 menos, né, porque esse cara aqui tem um cara negativo, menos o EQY2, esse cara aqui vai se anular com esse. E a gente já sabe que o resultante Y vai dar zero. E o em X, como os campos são iguais, você não precisa calcular 2. Você só precisa calcular esse daqui e multiplicar por 2. Então, esse era o conceito de simetria que a gente tinha usado também. Aplicado em cima do princípio da superposição. Foi, galera? Todo mundo conseguiu acompanhar? Essa revisão rapidinha de carga pontual? Foi, né? Nada demais. Aí depois eu vim para potencial, eu dei exemplo de uma grandeza escalar, né? Eu falei o potencial de uma carga pontual. Como é que eu calculo o potencial de uma carga pontual? Era o mesmo sistema, tá, gente? Eu comecei fazendo com uma carguinha positiva em cima do ponto P. E aí eu fiz a mesma passo a passo, só que tem algumas coisas aqui que eu não preciso fazer,
porque eu preciso adaptar o passo a passo para o caso quando é uma grandeza escalar. Então, eu preciso traçar a referência, de novo. Por que eu preciso traçar a referência? Porque a expressão do potencial envolve R, e R é a posição. Então, você precisa traçar esse cara, eu tracei esse cara aqui. Depois, tracei o R, que é da carga até o ponto de observação. Analisei o sinal da carga, só que não é para desenhar um vetor. Cuidado, tá, gente, com esse erro. E sim só para saber qual é o sinal do potencial, tá? Não preciso decompor, então não tem que fazer decomposição nenhuma. Então é só completar a geometria e fazer a matemática. Completando a geometria, botando H aqui, botando D aqui. Eu calculei que o potencial feito pela carga 1 no ponto P nada mais é do que KQ sobre R. Então isso fica KQ1 sobre R, onde R é dado por essa expressão. Acabou. Muito mais fácil, porque eu já quis começar a fazer vocês acreditarem, né, que o potencial, que uma grandeza escalar é muito mais fácil que uma grandeza vetorial. Foi aquela explicação que eu dei para vocês na aula 1. Né? Vocês juram que o potencial é mais difícil, mas eu entendo porque a última matéria vocês têm pouco tempo para absorver e para treinar. Mas eu já dou logo no início como uma grandeza escalar, um exemplo de grandeza escalar, porque eu já quero que vocês comecem a ver que realmente trabalhar com grandeza escalar é muito mais fácil trabalhar com uma grandeza vetorial. Aí depois eu introduzi a carga negativa aqui no sistema e fiz somente a carga negativa sozinha. E aí eu vi que a única diferença, né, supondo que também nesse meu sistema existe simetria, as cargas são iguais e a distância é D, daqui da origem até aqui é D, né? Então esse R aqui vai ser igualzinho a esse R aqui. Então o potencial feito pela carga Q2, que eu nem botei aqui, né? Eu já botei mais aqui direto, vai ser igualzinho o potencial feito pela carga Q1, porém com sinal negativo. Justamente porque as cargas são iguais. E aí, isso pensando em cada uma separada, tá? Aí depois eu pensei nas duas ao mesmo tempo, as duas juntas, fazendo o princípio da superposição para a grandeza escalar. Como essas duas cargas vão fazer potencial aqui, então o potencial total feito aqui é o somatório dos dois. Então você pega esse mais esse, mas como os dois são iguais, porém com sinal trocado, dá quanto? Zero. É sempre assim? Não. Tá? Igual como eu falei para vocês que lá no caso anterior, eu mostrei para vocês a expressão geral e depois eu fiz umas certas simplificações devido à simetria do meu problema. Foi, gente, também? Nada demais, né? Eu acho que até agora tá bem tranquilo. E aí depois, finalizando a aula 1, foi aquela relação que eu acho que é a mais importante para vocês têm que se acostumar. Eu expliquei que eu não gosto de usar aquela expressão F igual a KQQ sobre R ao quadrado, embora essa expressão e essa sejam simplesmente a mesma, tá? São iguais. Ele só substitui o campo elétrico aqui, mas eu não gosto de usar essa expressão porque essa expressão, né, envolve você ficar brincando de, por exemplo, força entre cargas. Cargas com sinais iguais faz força de repulsão e cargas com sinais diferentes faz força de atração. E aí vocês trabalham com um monte de grandeza vetorial, né? Tem força para cá, força para cá, força para cá, força para cá, seta para tudo quanto é lugar. E aí tu não sabe nem mais o que tu vai fazer de tanta seta, e aí acaba confundindo o aluno. E também não gosto dessa aqui porque você perde um pouco do tato do que está acontecendo. Eu expliquei que eu prefiro usar a relação direta. A força elétrica é a carga vezes o campo, justamente porque eu posso fazer um análogo com a força peso, né, que é uma coisa um pouco mais fácil da gente trabalhar, justamente porque a gente trabalha com ela mais tempo, né? E aí, qual foi a analogia que eu fiz, gente? Esse G aqui eu falei para vocês que era o campo gravitacional feito pela massa da Terra. Essa massa aqui é a massa de qualquer corpo presente na Terra. Como essa massa sente o campo gravitacional feito por outra massa, o que vai resultar? A consequência vai ser essa massa entrar em movimento. O que entrar em movimento? Surgir sobre ela uma força. Nesse caso, é a força-peso. Foi isso que eu expliquei para essa a
explicação que eu dei para vocês da força-peso e depois eu vim para a elétrica, que é exatamente a mesma coisa. Esse é o campo elétrico feito por outras cargas no sistema, num ponto qualquer. Quando eu chego e boto em cima desse ponto uma carguinha de teste, né, que a gente chama de teste, essa carguinha vai sentir esse campo feito por outras cargas e, como resultado, aparece uma força elétrica. Então, é exatamente o mesmo conceito, tá? Só mudo de campo gravitacional, que é o G, para campo elétrico, mas o conceito é o mesmo. Isso falando só de módulos, né? Aí a gente vem agora para o sentido e a direção. O sentido e a direção, gente, dependia exatamente da carga que está sentindo. Por exemplo, suponha que eu tenho duas cargas positivas aqui. Nesse ponto P, as duas cargas positivas, como a gente viu anteriormente, né? Aqui, ó, o campo resultante estava para X aqui nesse caso. Não, aqui é a primeira carga positiva e carga negativa. Né? O campo estaria para X. Nesse caso aqui, o campo não estaria para X, tá? Eu fiz isso aqui, eu botei o desenho só representativo, só para poder dar um exemplo. Vamos supor que essas duas cargas aqui estão fazendo o campo para X. Não é verdade, tá, gente? Você pode ver claramente isso. Você vai ter esse cara aqui e esse cara aqui. O campo resultante seria para Y, tá? Posso pôr para Y também, não vai fazer diferença. Só para manter a lógica, vou até refazer aqui, então. Ó, carga positiva, só para depois, na hora que estiverem estudando sozinhos, isso aqui não ficar muito bizarro na cabeça de vocês. Você vai ter um campo para cima, feito por essas duas cargas. Então, esse campo aqui, ele está para mais Y. Tá? Mais Y no chapéu. Aí eu chego e jogo uma carguinha aqui. Uma carguinha aqui. Em cima desse ponto aqui, onde é que você calculou o campo feito por essas duas cargas? Como esse campo aqui, ele não foi feito por essa carga teste, então essa carga vai sentir esse campo. Qual vai ser o resultado? Vai aparecer uma força sobre ela. Para você descobrir o sentido da força, o sentido da força depende da carga que sente. A fórmula está dizendo isso para você. Você tem que F igual a Q vezes E. Se esse E aqui está apontando para mais Y, se a carga for positiva, esse mais vai se manter. Então, a força vai ser para mais também. Então, por isso, quando a carga é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Então, se a carga for positiva, a força elétrica estaria para cima. Estaria para cima. Porém, se a carga for negativa, o que acontece se a carga for negativa? O campo ele está para mais Y. Porém, se a carga for negativa, esse menos da carga multiplicado por esse mais aqui do campo vai ficar o quê? Vai ficar um menos como resultado. Então, a força vai estar com sentido trocado. Se o campo está para cima, a força elétrica estaria para baixo. Isso aqui é se a carga fosse, negativa, o amarelo, e se a carga fosse positiva, o vermelho. Exatamente o que eu fiz aqui, tá, gente? Lembraram disso, galera? Essa relação é muito importante. E eu também tinha mais um motivo pelo qual eu fazia isso, né? Vocês, quem já está estudando, já fez a lista 1 e a lista 2 aí, vocês estão vendo que, cara, existe muito mais questão de campo do que questão de força. Foi aquilo que eu falei para vocês na aula 1. Existe muita questão de campo. Então, cara, já vai se acostumando a calcular campo, e se ele pedir força, você esquece que ele está pedindo força, calcula o campo e depois multiplica pela carga que está sentindo. É muito mais fácil, porque você já fez campo 1 bilhão de vezes para um monte de coisa. Foi, gente? Isso foi um resumo da aula 1. Todo mundo conseguiu acompanhar? Show? Foi. Sim. Aí chega e fala, pô, Ricardo, você podia ter dado a aula 1 assim, né? Pô, 15 minutos de aula 1, caramba. Eu falei, gente, vocês estão conseguindo... Eu falei, vocês estão conseguindo pegar isso aqui? Vocês estão conseguindo entender e pegar isso aqui melhor? Porque, cara, vocês já viram isso uma vez, duas vezes, já fizeram questões sobre isso e já está um negócio melhor absorvido na cabeça de vocês. Então, é mais fácil quando vocês vão ver isso, quem fique para P2, né? Vocês vão ver isso acontecendo em circuito.
A aula de circuito RC é uma aula pesada pra caralho. Dá de 10 a 0 em cima de Gauss. Se deixar a aula de Gauss pesada, a aula de circuito vai ser muito mais. Mas depois que vocês começam a fazer questão de circuito, começam a absorver melhor o conceito, cara, vocês vão ver que quando eu fizer a aula de revisão, vocês vão falar, caraca, era muito fácil. É sempre assim, tá, gente? Quando a gente demora para absorver, mas depois a gente absorve, fica um negócio mais tranquilo. Então, isso foi o resumo da aula 1. Tá? Aí, na aula 2, o que a gente fez na aula 2? A gente passou agora para um corpo extenso, né? A gente aqui na aula 1 só estava trabalhando com cargas pontuais. Agora, a gente vai começar a trabalhar com um corpo extenso. Aí eu falei para vocês que, gente, a coisa mais importante de corpo extenso era você entender o que é um corpo extenso, porque o resto tudo sai por raciocínio. Era só você raciocinar. O que é um corpo extenso, gente? Ele é composto por várias carguinhas, que foi o que eu já falei para vocês várias vezes. Então, se você tem uma barra aqui, gente, o que é uma barra eletrizada? Ela é feita por uma infinidade de cargas pontuais. Então, você tem muitas cargas pontuais. É como se fosse isso aqui, ó. Só que você tem várias outras aqui, ó, juntas, ó. Você tem várias. Você tem uma infinidade de cargas aqui. Tipo, é muita carga. Então, é como se fosse esse sistema, só que com muita carga do lado. Isso compõe um corpo extenso. Exatamente isso está acontecendo. Então, no momento que você entende que a barra é feita por isso, você só tem que saber o conceito de cargas para deduzir o resto das expressões. Por exemplo, se você quiser saber a carga total, como é que você vai fazer para descobrir a carga total dessa barra? Você tem que somar cada pontinho desse, óbvio. Se não é análogo, eu chegar e perguntar para você, olha só, quantas cargas tem aqui, gente? Supõe todos positivos. Quantas cargas tem aqui? O que você vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você não contou? Você não somou? Então é a mesma coisa. Só que, porém, quando você tem um corpo extenso, né, você tem uma infinidade. E aí é uma coisa contínua, não uma coisa discreta, como a gente tinha feito anteriormente. É um somatório contínuo que se traduz em integral. Então, a carga total de um corpo nada mais é do que o somatório contínuo de todas as carguinhas, ou seja, a integral de todas as carguinhas. Se eu quiser o campo elétrico, você tem que lembrar que o que é que cria campo elétrico? São cargas. Se você tem várias carguinhas aqui, porque é disso que um corpo extenso é composto, cada pontinho desse aqui, gente, cada pontinho desse aqui vai fazer uma influência aqui. Análogo à carga pontual seria, você não tem esse e esse fazendo influência em cima desse? Se eu botasse mais uma carga aqui, esse também não iria fazer? Se eu botasse outra aqui, esse também não iria fazer? Se eu botasse outra, esse não era assim? Você não teria que calcular desse e somar? Você não teria que fazer isso se fosse carga pontual? Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que o somatório aqui é discreto. Lá, o somatório é contínuo. Então, como cada carguinha aqui vai fazer um campinho aqui, gente, o campo total é feito pelo somatório de cada campinho feito por cada carguinha. É a mesma coisa. É o mesmo raciocínio, tá, gente? Só que aqui a gente trabalha no corpo extenso, mas a ideia é a mesma. E aí eu lembrei para vocês o quê? Gente, a fórmula do DE é essa aqui. Cuidado para não cuspir direto só esse KdQ sobre R ao quadrado. Eu falei, gente, cuidado para não fazer isso. Tá? Por quê? Porque você não pode confundir, se você chegar e jogar isso aqui direto, você está fazendo somatório que é vetorial, se transformar no somatório escalar. Você não pode fazer isso direto. Você não pode pular daqui e fazer isso aqui, ó, KdQ sobre R ao quadrado. Não pode. Você está transformando a grandeza vetorial numa grandeza escalar e fazendo somatório. Isso aqui estaria somando x com y com z, tipo 2x, 2 apontando para x, mais 3 apontando para y. O exemplo é sempre o mesmo, né? Você está somando esses dois falando que isso aqui dá 5 apontando para xy, que é um absurdo. Isso não existe. Então, você não pode fazer isso. Para você fazer um somatório escalar, por isso que a gente transforma em função das componentes. Porque as componentes são escalares, né? Eu posso somar 2 apontando para x com 3 apontando para x. Isso aqui eu posso somar.
Isso dá 5 apontando para x, que as componentes são grandezas escalares. Então, o que você vai fazer? Isso aqui, na verdade, é a decomposição nas 3 componentes. O campo total feito no ponto P, feito por um corpo extenso, é o somatório de todos os campinhos no eixo x, é o somatório, mais o somatório de todos os campinhos no eixo y, mais o somatório de todos os campinhos no eixo z. Quando você somar tudo isso, vai te dar o campão em x, somar tudo isso vai te dar em campão em y, somar tudo isso te dá o campão em z. E aí, eu comecei a falar de potencial também, porque eu tento atrelar os dois juntos, campo elétrico e potencial. Assim como eu fiz na aula 1, eu falei para vocês de campo elétrico de carga pontual e depois falei de potencial elétrico de carga pontual. Aí aqui na aula 2 a gente não falou de potencial de corpo extenso, né? A gente só falou na aula de ontem? Não, na aula de sexta-feira passada, eu acho. Foi na aula de sexta-feira passada que eu dei para vocês potencial elétrico. Aí eu falei de potencial de um corpo extenso, mas o raciocínio também é o mesmo, gente. Isso aqui tudo, tá, gente? Isso aqui é o que eu chamo de formulação de integral. Quem está fazendo o FENTRAN tá ouvindo essa palavra bastante, formular integral. Não sou eu que chamo disso, né? Isso aqui é um nome mesmo que existe. Então, vocês identificam esse jeito de cálculo de campo e de potencial por esse nome, tá, gente? Porque daqui a pouco eu vou fazer aquela tabela de quando você usa o quê e vocês vão identificar a formulação de integral como sendo o cálculo feito a partir desse procedimento aqui, tá? E aí o potencial nada mais é muito parecido com o raciocínio exatamente com o campo, só que o potencial é uma grandeza escalar. O potencialzinho feito por cada carguinha é dado por essa expressão. E eu sei que carga também cria potencial, assim como o campo elétrico. Assim como o carga também cria campo elétrico, né? Então, o potencial, como eu sei que o meu corpo extenso é feito por uma infinidade de cargas, para eu descobrir o potencial feito por tudo isso, o que eu tenho que fazer? Somar o potencial feito por cada pontinho desse, que está aqui. E nesse caso, você não vai, pelo amor de Deus, tá? Decompor esse cara aqui em dvx, dvy, dvz, porque isso é um absurdo, tá? Lembrei de vocês para vocês tentarem sair daquela mecânica do que você faz para um, você faz para o outro. A gente chega na graduação, né? Termina o ciclo básico com essa coisa na cabeça, né? De que com essa mecânica, infelizmente a gente foi doutrinado no ensino médio a fazer sempre assim, né? O que você faz para um, você faz para o outro e vai indo, né? Nossa cabeça funciona dessa forma. Então você tem que meio que tentar sair desse mundo e tentar realmente cair na teoria e ver a diferença e saber aplicar a diferença, tá? De uma grandeza vetorial para uma grandeza escalar. Então, tu não pode simplesmente, se tu faz para campo, tu faz para potencial. Não existe essa lógica não existe, tá, gente? Até porque as grandezas são diferentes, você tem que saber essa diferença. E aí eu falei sobre isso, né? Botei essas três definições para vocês, e aí depois a gente fez aquela brincadeira de revisão de cálculo. Qual foi aquela brincadeira que eu pedi para as pessoas aí montarem um cubo e montarem um cilindro, né? Que foi o que a gente fez coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas. Óbvio que eu não vou fazer isso aqui agora, senão vou perder muito tempo, né? E aí, o que a gente concluiu depois de fazer todos aqueles desenhos com bastante calma, até porque era a primeira aula de vocês sobre aquilo. A gente concluiu que em coordenadas cartesianas, que é quando a gente monta um cubo, né? Se a gente tiver um corpo e uma dimensão somente, a gente vai usar DL, e esse DL podia ser dx, dy ou dz, dependendo de onde estava a sua barra. Tá? Se você tiver uma barra linear, tá? O teu DL, quando você vira o DL em algum lugar, que daqui a pouco a gente já vai vendo que ele aparece, ele pode ser dx, dy, dz. O DL nada mais é do que um diferencial de comprimento. É o comprimentinho da barra, que é ocupado pela carguinha, né? Essa barra aqui, por exemplo, ó, essa carguinha aqui, ela está ocupando o comprimento. Essa carguinha está ocupando o comprimento da barra. Que comprimento é esse? O comprimento é exatamente o DL. Aí, se a barra estiver no eixo X, esse DL, obviamente, vai virar dx. Porque lembra que, gente, a gente não pode trabalhar com grandezas físicas, né? Integral é artifício matemático. A gente tem que tentar transformar isso aqui tudo em matemática. DL é comprimento. Então, a gente transforma esse DL em dx ou dy ou dz, dependendo de onde a barra estiver. Se eu tivesse o corpo de duas dimensões, né? O que é um corpo de duas dimensões e coordenadas cartesianas? Se você chega e pega
um ponto e vai para cima, você forma a barra. Se você chega e pega essa barra aqui e bota ela para o lado, ou seja, você anda em outra dimensão, você forma um plano. Então, você está andando em duas dimensões. Tá? E aí vai depender do teu eixo de referência, como é que você vai adotar. Se eu adotar esse aqui, Y e X, eu primeiro andei para Y, depois andei para X e formei o meu plano. Formei isso aqui, meu plano. Então, nesse caso, o meu diferencial de área, que é um pedacinho desse plano, é dx dy, que é a multiplicação dos dois. Aí depois a gente foi para coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, o que a gente tem em uma dimensão em coordenadas cilíndricas? Coordenadas cilíndricas, a gente tem uma dimensão diferente daqui, né? A gente também vai ter o DZ, mas daí o DZ a gente usa cartesiano, não tem por que usar cilíndrica. Mas a única diferença é exatamente o anel. Quando você tiver um anel, esse pedacinho de comprimento aqui, ele está atrelado a esse cara aqui, ó. A carguinha, ela está ocupando um pedacinho desse anel. Como é que você acha esse pedacinho de anel? Esse pedacinho de anel, ele está associado a um ângulozinho aqui. Esse ângulozinho de θ. E aí esse pedacinho, esse DL aqui, né? Nada mais é do que o raio vezes o dθ, aquilo que a gente tirou por regra de 3. Esse é o DL feito por um anel. E aí depois eu também fiz aquela brincadeira com vocês, né? Para vocês montarem um corpo de duas dimensões. E aí se eu primeiro tenho o anel, se você chegou e fechou o anel, tá aqui. Isso aqui, gente, isso aqui é somente uma dimensão, tá, gente? Tá vendo que o risco só tá em θ, eu só rabisquei em θ aqui. Então isso é um anel, isso não é um círculo, tá, gente? Círculo é quando você tem isso aqui preenchido, tá? Tome cuidado com isso. Não vá confundir isso. Então, primeiro andei em θ. Se você quiser depois andar em R, o que é você andar em R? Você fazer isso aqui, ó. Isso aqui é você andar em R. Estou girando porque eu já estou levando em consideração que você está andando em θ também. Então, quando eu faço isso aqui, gente, quando eu estou preenchendo o radial e girando junto, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que você formar o teu disco. Você andou em quais dimensões? Você andou na dimensão θ, na direção θ e na direção R, né? E aí eu já fiz aquele resumo para vocês. Qual vai ser o DA de um disco, então, ou de um círculo? É R dr dθ, onde esse R aqui é variável, justamente porque você tem que dar preenchimento para o teu disco. E aí, caso você queira fazer de outra forma, né? Queira não andar no radial, mas queira andar no Z, na coordenada cilíndrica, primeiro você faz o anel e aí depois você anda em Z. Quando você faz isso aqui, ó, que figura você está montando? Você está montando uma casca cilíndrica, que é esse cara aqui. E qual que é o DA de uma casca cilíndrica? Isso aqui, se não me engano, é a questão 8 da lista lá no YouTube, resolvida por mim, tá? Isso aqui é uma casca cilíndrica. Cuidado, isso não é um cilindro. É uma casca. Eu só andei em duas dimensões. Eu só andei em θ e só andei em Z. Duas dimensões é a área. Então, tome cuidado para não confundir isso. Se fosse volume, eu andaria em R também e faria isso aqui, ó. Daria preenchimento para o meu cilindro. Aí, se andei nas três direções da coordenada cilíndrica, aí sim eu teria uma coisa volumétrica. Tá? Então, tomem cuidado com isso aqui. E aí, como eu não fiz preenchimento, né, não andei no eixo radial, esse meu R aqui era constante, e o dA, então, ficava R dθ dz, de uma casca cilíndrica. Isso aqui foi a revisão de cálculo que eu passei para vocês, só que ó, eu fui muito mais detalhista na aula 2. Foi, galera? Estão conseguindo acompanhar? Como é que vocês estão? Foi. Não, sim. Tá indo, né? Acho que não tem nada demais. Tem, já tá começando a meio que, caraca, porra, tá começando a piorar um pouquinho. A aula 1 foi fácil, a aula 2 já começa a piorar. E aí, para completar, né, toda a aula 2, qual foi o final da aula 2? Eu falei para vocês de distribuição de carga. Porque se eu souber o que é um corpo extenso, se eu souber esse cara aqui, se eu souber esse cara aqui, se eu souber esse cara aqui, qualquer questão que vier, eu consigo fazer. Eu tenho que juntar esses três e conseguir aplicar os três juntos. Tem que saber aplicar os três juntos para resolver as questões que envolvem formulação de integral. Seja para carga,
seja para carga, seja para campo elétrico, seja para potencial elétrico. Tem que fazer os dois. Não sei o que isso acontece, cara. Foi mal, gente. Quase que eu espirrei aqui. E aí a distribuição de carga, gente, ou densidade, a gente tinha três. A gente tinha densidade linear, superficial e volumétrica. Vai depender do tipo de objeto que você está trabalhando. Se o teu objeto tiver somente uma dimensão, que nesse caso é linear, né? A letra da linear a gente dá por lambda. E lembre-se que tem os erros que tem o pessoal tirando dúvida comigo, está cometendo esse erro. O lambda, gente, a definição do lambda geral é dq sobre dl. Tá? Você parte desse conceito sempre. Se for uniforme, que é Q sobre L. Tem gente aplicando essa fórmula aqui. Por exemplo, tem questão que ele pede qual é a carga total de uma barra. E aí o cara chega e bota o quê? Ah, a carga total é lambda L. Só que o cara esqueceu, né, que não é isso. Isso aqui é só provavelmente quando a densidade for uniforme. Nessa questão, a densidade era variável. O cara fez isso aqui e acabou se ferrando. Tá? Não pode fazer isso quando a densidade é uniforme. Gente, não precisa ficar decorando isso. Eu raramente uso esses caras aqui. Então faz a mesma coisa. É para usar quando for uniforme, né, a densidade. Não, a densidade você usa sempre. Q sobre L é só quando for uniforme. Ah, tá. Tá? Esquece não, é isso isso que aqui. eu quis dizer, que é sobre L. Tá? Esquece isso aqui, gente. Você não precisa usar isso aqui. Raramente são os casos que tem que usar isso. Tá? Esse aqui normalmente a gente usa quando a gente quer. Quem está fazendo as listas já sabe isso, né? Normalmente a gente usa isso aqui quando a gente quer tentar fazer com que a tua resposta dê igual do gabarito. O gabarito, às vezes, quando a densidade é uniforme, ele não deixa em função de lambda, deixa em função da carga. Aí você dá um jeito de transformar, né, o lambda que apareceu lá em função da carga através dessa expressão. Mas a gente quase não usa isso. Você não precisa saber. É muito difícil de usar esse cara. Esse cara a gente usa até bastante. Lá em Gauss, quando a gente pede a densidade superficial do condutor, né, da superfície interna à superfície externa, não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que a densidade superficial é sempre uniforme para vocês aqui, né, de um condutor. E aí, essa fórmula aqui realmente não é mais usada, mas é somente em Gauss. E essa aqui também, cara, é muito rara de ser usada. Porque vocês não precisam dessa fórmula. Essas fórmulas aqui, elas vêm de algum lugar. Foi o que eu expliquei para vocês na aula 2. Ela vem de você aplicar essa daqui, ó. Você aplica essa, que é um conceito de corpo extenso. No momento que você aplica essa expressão aqui, né, que é a expressão genérica para você achar a carga total de um corpo, não é essa daqui, que esse quezão seria a carga total de um corpo, né? Não é essa. Para você achar a carga total de um corpo, não é assim que você faz. Não é essa a fórmula da carga total de um corpo, não é esse o raciocínio. É a integral de todas as carguinhas. Isso aqui vai acontecer se for uniforme. Eu demonstrei isso para vocês acontecendo, né? Por exemplo, Q é igual a integral de dq. Supondo que você é uma barra, tá, gente? O dq vira lambda dl. Se a barra estiver no eixo x, por exemplo, vai virar lambda dx. De 0 até L. O comprimento da tua barra é 0 a L. Gente, vocês sabem, vocês passaram por cálculo, tá? E vocês não fizeram o cálculo online, vocês fizeram. Se esse cara aqui é uniforme, é constante, ele vai sair da tua integral. Eu creio que vocês sabem disso. Então fica o quê? Q é igual a lambda, integral de dx de 0 até L, fica lambda L, aqui ele aqui aparecendo. Através de que forma? Da forma genérica. Só que se o teu lambda não for uniforme, o que vai acontecer? Ele vai te dar uma lei de função, vai falar, sei lá, vai falar que o lambda é, sei lá, aquele sempre exemplo, né? A vezes x, que a Agatha sempre confunde. Não sei, espero que eu não confunda mais, né, filho? Aí você substitui esse cara aqui quando não é uniforme. O A vai sair, porque o A é uma constante, vai ficar A integral de 0 até L de x dx.
E aí você integra isso aqui, que é x² sobre 2, e depois substitui. Então, isso aqui, gente, que eu falei para vocês na aula 2, isso aqui resolve qualquer caso. Seja para uniforme, seja para variável. Só que o problema é que vocês fazem esse aqui para uniforme e acham que vale para variável também. Sendo que eu nunca falei isso para vocês. Não sei por que vocês criam coisas da cabeça. É aquela, isso, gente, é aquela famosa, aquele pessoal que gosta de estudar por resolução. O pessoal que gosta de estudar por resolução, ele não está entendendo nada. Ele acha que entende porque ele vê a resolução e fala, ah, tá, entendi. O cara não entendeu. O cara entendeu até a resolução, mas o cara não pegou o conceito do negócio. O cara só está querendo reproduzir, dar Ctrl+C, Ctrl+V. E aí depois o cara não entende o porquê. Aí o cara faz 3 questões de carga de densidade uniforme. Nas 3 foram assim. O que vai ficar na cabeça do cara? Se eu fiz 3 questões, foi isso que eu tive que aplicar, então é sempre assim. Porque assim, isso é gente, pessoal que estuda por resolução. O cara faz 3 questões iguais, né? Aquele 3 questões parecidas, o raciocínio é exatamente o mesmo, a fórmula foi exatamente o mesmo, logo isso vira uma regra. Só que às vezes não seria em 3, né? É só uma. Eu falei 3, estou exagerando. O cara faz uma questão e o cara aplicou isso. E deu nisso. Usou para essa expressão para achar carga total. Se o cara faz isso uma vez, o cara já torna isso regra. Isso é um absurdo. Você não pode partir de um caso particular e chegar num caso genérico. Você não pode falar que esse caso particular vira regra para todos os casos. Não é assim que se estuda. Por isso que normalmente o pessoal que estuda por resolução em Física 3 acaba se ferrando. O cara não estuda, não faz nada, o cara pega provas antigas, começa a fazer prova antiga um dia antes, né? Porque todas as matérias o cara faz assim também, né? E sempre deu certo, no ensino médio também sempre deu certo. Aí o cara chega em Física 3, aplica isso, o cara acaba se ferrando. Porque a Física 3, aquilo que eu conversei com vocês na aula 1 e até postei também no Facebook. O que eu falei para vocês? Gente, Física 3, a pegada é um pouco diferente, tá? Não é aquela pegada de tipo, faz 2 questões e o que vocês fizeram vira a regra. É totalmente o contrário, tá? E aí, por isso que eu já começo tendo que quebrar, tá? Essa mecânica na cabeça de vocês. Então, aprendam, gente, sempre a partir do caso genérico e depois concluir o que vier para concluir. É assim que tem que ser feito, não o contrário. Então, cuidado, tá, gente, na hora de fazer isso. Isso aqui, você pode usar isso aqui, tá? Só se, pô, realmente for uma questão muito tranquila. E aí, tudo bem, você faz e pronto. Enfim, voltando. A densidade linear é dq sobre dl. A densidade superficial são para corpos de 2 dimensões, né? É dq sobre dA. Os dLs estão aqui, gente. Se for barra é isso, se for anel é isso. E o dA estão aqui. Se for plano é isso, se for isso aqui. Se for disco ou casca cilíndrica é isso aqui. E o dV, daqui a pouco a gente vai falar de dV quando a gente for falar de Gauss, tá? Que era uma densidade volumétrica. Se for uniforme, vai dar isso aqui, blá, 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 blá. E com isso a gente acabava a aula 2, tá? Mas essa era a aula 2, somente a parte 1 da aula 2. Tinha a parte 2 ainda. Qual era a parte 2, gente? A parte 2... Cadê? A parte 2... Cadê? Tá aqui. A parte 2, gente, foi a formulação de integral para um campo, né, que ficou faltando. Eu calculei para você, eu ensinei para vocês a calcular a carga total de um corpo, que era juntando definição de corpo extenso, revisão de cálculo e mais densidade. Juntando esses 3, eu consegui calcular a carga total de um corpo que seja. Eu dei 4 exemplos para vocês na aula. E aí, na monitoria, né, eu dei o complemento dessa aula. Qual era o complemento? Era fazer esse terceiro cara aqui, ó. Cadê? Era fazer, tipo, o segundo cara. A gente tinha feito esse no finalzinho da aula 1, na aula 2, e na aula 3 a gente resolveu pegar campo. E o potencial ficou para a aula de potencial. E aí a gente veio para cá. Aqui. Campo elétrico através da formulação de integral. Vocês estão vendo que eu já estou começando a usar esse termo, para vocês começarem a se acostumar com ele. E aí, supondo, né, que você tem aqui... Aí eu dei um exemplo diferente da barra, né? Eu fiz a barra para o potencial aqui para o pessoal, e aqui eu fiz um anel. Supondo que você tinha um anel aqui de 180 graus, tá? Com densidade uniforme e densidade positiva.
Como é que você fazia para calcular o campo elétrico feito por esse corpo extenso? O passo a passo, gente, é muito parecido com o passo a passo de carga pontual. A única diferença é que você vai ter que adaptar o que antes você fazia para carga pontual, que era um ponto, agora você vai ter que aumentar isso, né? Passar para uma coisa macro, o teu raciocínio. Só essa diferença. Então, o primeiro passo é o mesmo de carga pontual, campo elétrico, né? Traçar um referencial definindo uma origem. Já estava aqui, essa seta ficou aqui, né? Tinha a origem aqui. Então, eu tracei a origem. Segundo passo, escolher um DQ genérico. Escolhi esse cara aqui azul. Terceiro passo, traçar o R. Esse cara aqui verde. Tracei ele aqui, ó. O R está aqui. Já fiz 3 passos. Depois, ver qual era o sinal da carga total ou da densidade para desenhar o vetor campo elétrico no ponto P. Essa já começa a diferenciar. Antes, a gente só precisava ver qual era o sinal da carga pontual, para descobrir qual era o vetor campo elétrico. Agora, você tem que olhar ou para a carga total do corpo ou para o sinal da densidade, porque a gente está falando de corpos extensos. Como a densidade era positiva, então a carga é positiva. Então, como é que ela vai fazer campo? Um DQ, que é uma carguinha, vai fazer um campinho. Tá aqui, ó. Saindo do ponto P. Aí depois de decompunha, caso seja necessário, isso aqui também existia em carga pontual, decompus ele aqui, termina a geometria e faz a matemática. O que é terminar a geometria? Botei o ângulo θ aqui e esse ângulo aqui também. Tive que terminar a geometria porque eu tenho que escrever esses caras aqui em função das componentes. Isso era terminar a geometria. E aí depois, eu expliquei para vocês, antes de fazer o cálculo, né? Espera, alguém falou alguma coisa? Ah, tá. Antes de fazer o cálculo do campo elétrico, aí o que eu falei? Eu falei para vocês que aqui também pode existir simetria, como existia também lá em carga pontual. Como é que a gente vê a simetria acontecendo aqui? A simetria acontecendo, gente, a gente vê, é meio que parecido, só muda um pouquinho, mas é um pouco parecido com o de carga pontual também. Para a gente conseguir garantir simetria lá em carga pontual, a gente garantir que a distância era a mesma, né? O R era o mesmo e que a carga era a mesma. Aqui vai ser um pouco parecido. Só que não vai ser a carga, mas sim vai ser a quantidade de carga de um lado e do outro, né? Então vai ser um pouco diferente. Aqui a gente conseguiu ver, por exemplo, deixa eu pegar outra cor. O meu ponto de observação é aqui, né? O ponto P está aqui na origem. Eu consigo observar que esse tamanho aqui, gente, esse tamanho aqui da direita, esse tamanho e o tamanho azul e o tamanho vermelho são exatamente iguais. Tem o mesmo tamanho. Se tem o mesmo tamanho, já começa a dar um indício de que a quantidade de carga presente aqui vai ser igual à quantidade de carga presente aqui também. Eu começo a te dar esses indícios. Então, já começa a te dar indício de simetria. Para a quantidade de carga ser igual, eu não preciso só ter o mesmo comprimento, mas eu também preciso garantir que a densidade seja o quê? Uniforme. Porque a densidade sendo uniforme, eu consigo garantir que a razão de carga por comprimento é o mesmo. Então, se eu pegar essa carguinha aqui e dividir por esse comprimento, é a mesma coisa você pegar isso aqui e dividir por esse comprimento. É a mesma coisa você pegar isso aqui e dividir por esse comprimento. É a mesma coisa você pegar isso aqui e dividir por esse comprimento aqui. Foi aquilo que a Agatha estava com dúvida nisso, eu expliquei de novo, aí ela conseguiu entender a diferença de densidade variável para a densidade uniforme. Densidade uniforme só quer dizer que você tem a mesma quantidade de carga por unidade de comprimento. Então, o que eu consigo garantir com isso? Como esse lado aqui é o mesmo tamanho que esse e a distribuição de carga é a mesma, a quantidade de carga desse lado é igual à quantidade de carga desse lado esquerdo. Opa, se eu tenho a mesma quantidade de carga, seria meio que análogo, gente, falar que a carga total aqui é igual à carga total aqui. Se você quiser pensar como se fosse, entre muitas aspas, duas cargas pontuais. É como se tivesse falado que tem duas cargas, você tem a mesma quantidade de carga dos dois lados.
Opa, gente, isso já é um grande indício de simetria, tá? Só falta você mostrar que o R realmente é igual, né? Tipo que o R não, desculpa, que o somatório de tudo isso vai dar igual, tá? Aqui a simetria também não é só o R ser igual, mas o somatório de todos esses caras, de todos os campos, vai dar igual. E aí, como é que você vê isso, gente? Aqui também na simetria. Como é que você vê a simetria no problema? Você pega um DQ que está exatamente simétrico a esse cara e faz o mesmo desenho, né? Esse DQ é positivo, ele vai fazer um campo para cá. Então, você vai ter uma componente para cá e vai ter uma componente para baixo também. Desse cara aqui do lado esquerdo. O que você consegue ver com isso aqui? Eu cheguei a explicar, acho que eu cheguei até a mostrar isso aqui para vocês também. Por isso que apareceu essa seta azul aqui no slide. Gente, eu vou analisar primeiro todas as cargas do lado esquerdo. Como é que elas estão fazendo o campo aqui nesse ponto aqui? Primeiro eu peguei essa daqui, né? Essa pequenininha. Essa pequenininha, gente, ela está fazendo o campo como? Para cá. Ela está fazendo um vetor que vai ter componente x positivo. Prestem muita atenção nisso, hein, gente? Porque agora vai ser aula como se fosse em GIF. Essa carguinha está fazendo um campo para cá, fazendo um campinho para cá. Ela vai ter componente x positiva e y negativa. Se eu pegar uma carguinha aqui do lado dela, se eu pegar uma outra aqui do lado, ela vai estar fazendo para onde? Vai estar um pouquinho mais para cá, né? O vetor feito por ela, mas continua tendo uma componente y negativa e x positiva. E assim por diante. Se eu quiser, então, fazer essa parte esquerda toda amarela, visual para vocês, começando daqui. Como é que está o campo elétrico feito por todas essas cargas aqui? Vai ser exatamente o que eu vou fazer aqui agora, gente. Aquela primeirinha ali que eu desenhei lá embaixo está para cá. Vou começar a subir. Vou começar a subir no meu arco. Meu campo vai começando a fazer assim, ó. Meu campo vai começando a fazer assim, até eu chegar aonde? Nossa, ficou horrível isso aqui. Até eu chegar exatamente aqui em cima. Quando eu chego aqui em cima, nessa carga aqui, meu campo está exatamente para baixo. Então, o que eu consegui ver? Eu consegui ver que quando eu andei por toda essa carga aqui, por todo aquele lado esquerdo, meus campos estão todos assim, ó. É uma infinidade de campos, estão todos assim, com componente x positiva e y negativa. Isso foi analisando o lado esquerdo. Vou analisar agora o lado direito, começando com essa carguinha aqui. Começando com essa aqui nessa base. Essa carguinha aqui está fazendo campo para cá. Vou começar a subir no meu arco. Vou começar a fazer isso aqui, ó. Como é que vão estar os campos? Meus campos vão estar assim. Cadê? Começa assim, meu campo vai ficar assim, ó. Estou subindo lá no meu arco. Todos os meus campos feitos por todo lado direito vai ter componente x negativa e y negativa também. Aqui, ó. Aquele cara ali, por exemplo, aquele daqui lá em cima. Se quando eu decomponho esse cara, vai ficar esse x rosa e esse x e esse y rosa aqui também. Aí você vai andando até chegar aqui embaixo. Que seria exatamente esse cara aqui. O que eu consegui concluir então, gente? Eu consegui ver que todo esse lado esquerdo vai fazer campo para cá. Opa, acho que deu vermelho. Todo esse lado esquerdo vai fazer campo para cá e vai fazer campo para cá. Todo lado direito vai fazer campo para cá e campo para cá. Como eu consigo garantir que eu tenho a mesma quantidade de carga do lado direito com o lado esquerdo, eu consigo dizer que o somatório, cuidado, o somatório dos campos em x do lado direito é igual ao somatório dos campos do lado em x do lado esquerdo. E aí você pode cortar esses dois caras. Não é, gente, o DE que é igual, não é o DEX, tá, gente, que vai dar zero. Tome cuidado com isso. É o EX. É o campo resultante que vai dar zero. É o somatório. Por isso que eu fiz para vocês, gente, com bastante cautela, aquele negócio assim, ó, para vocês verem que é o somatório. Você vai ter uma infinidade de campos aqui para o eixo x e uma infinidade de campos aqui para o eixo x positivo e aqui para o x negativo.
Quando eu fizer o somatório, ou seja, a influência de cada carguinha aqui com a influência de cada carguinha aqui, aí sim isso vai dar zero. Isso é uma das simplificações da simetria. E aí você já consegue dizer direto isso aqui, ó, o campo resultante x dá zero. Como é que se calcula o campo em y? Através da formulação de integral. Eu sei que cada carguinha aqui, como eu já fiz para vocês com as setas, cada carguinha aqui vai fazer um campinho para baixo, com componente para baixo, né? Desculpa. Então, o campo total em y, primeiro você já sabe que vai estar para baixo, né? Então você já escreve lá no cantinho que é para menos y. E basta você fazer o somatório. Você precisa calcular só o módulo agora. O que vai ser o campo total em y? Vai ser o somatório de todos os campinhos que são feitos por cada carguinha dessa. O que eu dei a y? Através da minha geometria. Através da minha geometria, eu consigo ver claramente que meu d a y é dE seno de θ. O que é meu dE? K dq sobre r ao quadrado, vezes seno de θ, né? Isso aqui vai ser igual... O que vai ser meu dq? Meu dq vai virar lambda dl, porque eu estou trabalhando com o corpo em somente uma dimensão. Então, meu dq vira isso aqui, ó. Cadê? Que é a lambda dl, com somente uma dimensão. Cadê? Seno θ dividido por r. E aí, agora eu preciso... Já decompus, né? Já fiz passo de decomposição, eu preciso determinar a geometria. Terminar a geometria era também ver, tá? Quem é quem aqui, né? Quem é um R, que é o seno de θ e assim por diante. Mas o DL, né? Eu esqueci de botar o DL. O que é o DL? Como esse meu anel aqui está em coordenadas... Vou falar uma coisa? Podia fazer também 2 vezes. Podia, Natália. Podia também. Daqui a pouco eu vou falar isso também por causa da simetria. Isso é só para por causa da simetria, tá? O que é meu DL? Meu DL vai virar R de θ, porque isso aqui é um anel. Mas Ricardo, é só metade do anel. Porra, não importa. É um anel. Onde é que essa metade vai entrar? Vai entrar no limite de integração. É a mesma coisa do que acontece, gente, que vocês ficaram com dúvida, para uma coroa circular. O que é uma coroa circular, gente? É um caso particular de um disco. Isso aqui é um disco. Qual que é o DA disso aqui? É o DA de um disco. É exatamente esse cara aqui, ó. Cadê? É o DA de um disco. RDR de θ. Mas Ricardo, isso aqui tem um buraco. Onde é que vai entrar a não influência desse buraco? No limite de integração no raio. Porque o raio aqui, você só integraria, você só somaria daqui até aqui. O raio só está indo do raio interno até o raio externo. Mas o DA continua o mesmo, porque o objeto é o mesmo. O mesmo entre aspas, né? A coordenada é a mesma. Então, é o mesmo raciocínio que vocês têm que ter para vocês falarem, Ricardo, mas isso aqui não é um anel. Você falou que o R de θ só serve para anel. Isso aqui é metade de um anel. Aí não é a mesma coisa. Porra, não é assim. Tá? Vocês têm que, né, raciocinar um pouco, tá? Aí vira R de θ. E aqui eu já substituí as coisas, né? Eu vi que o Rzinho, que é a distância da carga até o ponto, que é esse cara, ele coincidia com o raio do anel. Por que coincidia com o raio do anel? Porque meu ponto está no mesmo plano. E vocês lembram que caso meu ponto não esteja no mesmo plano, que era o caso da questão 8, que também está lá na lista, também está lá no YouTube, se meu ponto P estiver aqui, não estiver no mesmo plano do anel, né? Esse meu R, esse cara aqui é o Rzinho e esse cara aqui é o Rzão. Aí o Rzinho não coincide com o Rzão. E aí você não pode substituir por Rzão esse cara aqui. Aí você tem que tomar cuidado na hora de quando você for substituir os R's, tá, gente? Porque vocês têm mania de botar o mesmo R em tudo, e como você vê a mesma letra, você tem mania automaticamente de sair cortando. Tomem cuidado, só corta se tiver o mesmo significado. Nesse caso aqui, vai ter esse R aqui é o raio do anel, tá? Esse cara, por definição, é o raio do anel, e esse cara aqui, por definição, é a distância da carga até o ponto, que nesse caso coincide com o raio do anel. Então a gente corta esse cara com esse cara. Nesse caso, se fosse nesse caso aqui, não aconteceria.
E é a mesma coisa para o θ, tá, gente? Tomem cuidado com isso. Eu chamei a atenção também de vocês em relação a isso, tá? Vocês têm que ver se esse, como vocês têm maneira de botar θ em tudo, vocês têm que ver se esses dois θs realmente têm o mesmo significado ou não. Ou seja, se esse seno de θ, ele varia, se o seno de θ, que é o seno da decomposição do vetor, se ele varia de acordo com esse dθ. E a gente vê aqui claramente, né, gente, que esse θ aqui, que é o ângulo da decomposição, ele está no mesmo plano do anel, né? Se ele está no mesmo plano, gente, esse dθ aqui, que é esse ângulo pequenininho, ele também está no mesmo plano do anel, logo tem o mesmo significado. Ou caso você queira ver de outra forma, né? Simplesmente pode ver que como esse dθ, se você variar esse dθ de 0 a 2π, esse ângulo aqui, ó, ele também está aumentando. Já expliquei isso para vocês. Tá? E aí, nesse caso, eles são iguais. Nesse caso aqui, não seria, né? Porque o ângulo da decomposição, nesse caso, seria esse alfa aqui. E o meu dθ, né? Ele está aqui, ó. Ele está no plano embaixo, no plano do anel. Esse cara aqui, esse alfa, que é o ângulo da decomposição do vetor, né? Ele está em outro plano. Não está no mesmo plano, então tem outro significado. E aí você não podia integrar o seno de alfa aqui nesse caso. E aí você termina a integral. E aí esse cara aqui, esse integral aqui é fácil, o lambda vai sair, porque o lambda é uniforme. E se o lambda não fosse uniforme? Foi pergunta de uma menina também para mim. Ricardo, se o lambda não for uniforme aqui, como é que eu faço? Cara, se não for uniforme, o que você vai fazer? Você vai substituir o lambda pela lei de função. Se fosse A vezes R, não seria A vezes R, né? Nesse caso seria A vezes X. Se for A vezes X, o que você vai fazer? Você vai botar A vezes X aqui. Aí o A vai sair. Nesse caso aqui seria A vezes θ, né? Desculpa, eu estou trabalhando com coordenadas esféricas. Cilíndricas. Cadê aí? Lambda A de θ é igual a θ, por exemplo. Você vai botar esse cara aqui. O A é uma constante, vai sair. Aí vai ficar o θ preso aqui dentro. O θ não vai sair. E aí você vai ter que saber qual é a integral de θ sendo θ. Tem uma questão assim na lista. Se eu não me engano, é a questão 6. Ele pede a carga total e você tem que usar isso aqui. E aí tem a integral de θ seno de θ lá no formulário. E aí você resolve isso. Essa foi o final da aula 3, gente. Fala de monitoria. A gente viu como calcular o campo elétrico de um corpo extenso. Aí eu fiz de barra, fiz uma questão de barra, se eu não me engano, e fiz uma questão também de disco, de semidisco, né? Na verdade, de uma semicoroa circular. Você tinha isso aqui, ó. Você tinha isso. Era uma semicoroa circular com ponto P no mesmo plano. A gente fez essa questão também. Beleza, galera? Deu para revisar isso aqui legal? Deu para relembrar umas coisas que já estavam esquecidas? Responda aí, por favor, gente. Quero ok de todo mundo. Vocês têm que ficar aqui. Eu falei que hoje a aula hoje é vrum, vrum, vrum. Não vai ser muito detalhe, não. Eu não vou entrar em detalhe. Eu já estou sendo bem detalhista, tá? Até passou mais do que o tempo que eu estava querendo. Mas, vamos lá. Aí, depois disso, eu comecei a falar de lei de Gauss. Foi a aula 4. E na lei de Gauss, eu tinha duas fórmulas para o fluxo. Ou essa daqui, né, de uma superfície fechada, obrigatoriamente. Esse fluxo é em função do vetor campo elétrico. E depois eu tinha uma fórmula de fluxo que era em função de grandezas escalares, que era a carga englobada dividido por ε0. Então você tinha duas fórmulas de fluxo. Uma que vinha do campo, que é uma grandeza vetorial, e uma que vinha de uma grandeza escalar, que era a carga englobada. Esse carga englobada, eu falei para vocês que tem que tomar cuidado com ele, porque ele é o cara mais filha da puta que tem, esse Keynes. Esse Keynes aqui. Ele é um X, tá, gente? E vocês têm que descobrir quanto que ele vale, baseado no teu desenho da superfície gaussiana. Você desenha a superfície gaussiana e olha lá para dentro, e você vai descobrir quanto que vale a tua carga englobada. A gente viu isso também. Daqui a pouco eu vou ser mais detalhista em relação a isso quando falar de isolantes condutores, tá? E depois eu falei para vocês que isso aqui é a lei de Gauss, né? Quando eu fecho essa superfície, já botei aqui fechada, eu consigo igualar as duas expressões. E aí, quem foi na aula de monitoria que foi a aula 4, as falas de exercício, não, fala de monitoria de lei de Gauss. Eu falei que ia falar para vocês um caso bem particular, lembre deles, tá, gente?
eu só consigo... A lei de Gauss, ela vem daqui, não é só isso aqui direto. Não saiam aplicando isso aqui direto, tá, gente? Embora a maioria dos casos, sei lá, em 95% dos casos, você pode simplesmente tacar isso aqui direto, existem alguns casos que você não pode. Eles gostam de cobrar esses casos, tá? Justamente para pegar o Zé de Decoreba, que sai só botando isso aqui, porque o cara viu isso aqui em 4 questões, 5 questões das provas antigas, e o cara só cospe isso aqui também. E aí ferra com esse pessoal, tá? Isso aqui, gente, só vira isso aqui se a sua superfície gaussiana apresentar simetria para a distribuição de carga dentro dessa superfície gaussiana. Foi aquela aula de Gauss que eu fui bem detalhista em relação a isso. Fiz até a questão 2 da lista de Gauss sobre isso. Caso o teu campo elétrico não apresente simetria, tá? No caso a tua superfície gaussiana não apresente simetria para todas as cargas dentro da tua superfície gaussiana, para todos os campos feitos pelas cargas, né? Isso aqui não vira isso. Eu comentei isso lá na aula de monitoria para vocês, quando eu falei que tinha uma carga aqui positiva e uma carga aqui negativa, e queria o campo elétrico aqui nesse ponto P, sendo que essa carga é mais Q e essa carga é menos Q. E perguntei para vocês, fazendo uma tração da superfície gaussiana aqui, quanto que vale o campo elétrico? E aí vocês falavam que o Qeng valia 0, realmente o Qeng vale 0, mas isso não quer dizer que o campo é 0, tá? Porque vocês tinham isso aqui. Então, vou jogar na cabeça de vocês que se isso aqui vale 0, o campo também vale 0. Só que nesse caso aqui, gente, essa superfície gaussiana, ela não apresenta simetria para todas as cargas dentro da superfície gaussiana. Ela só vai apresentar simetria, se isso aqui tivesse bonitinho, né, para essa carga positiva. Para a carga negativa, não apresenta. Então, isso aqui, gente, não vira isso aqui. E aí, como é que você tratava esse tipo de questão? Você fazia uma superfície gaussiana, só levando em consideração essa carga aqui, esquecia essa, e aí sim vira E vezes A igual a Qn sobre ε0, e a outra, você faz uma outra superfície gaussiana, envolvendo somente esse cara aqui, concêntrico, e faz um outro E vezes A igual a Qn somente sendo negativo. Calcula os dois campos, vê o sentido e a direção, negativa menos radial, positiva mais radial, e aí você calculava o campo total aqui. Por isso, vocês tomarem bastante cuidado com isso, tá? E aí, então, tem que tomar cuidado na hora de você passar disso aqui para isso aqui. Porém, como eu já falei para vocês, na grande maioria dos casos, isso vai acontecer, você passar esse caso para esse. E essa área aqui, você tem que tomar cuidado. Né? E foi aquela tabela da aula de Gauss que eu dei para vocês. Se você tiver uma superfície gaussiana, se você tiver um objeto esférico, casca esférica com espessura ou casca esférica, esse A vai ser a superfície gaussiana que apresenta simetria para essa distribuição de carga desses objetos que eu acabei de falar, vai ser uma superfície gaussiana esférica. Como a superfície gaussiana esférica só possui uma área, então óbvio que a área só pode ser 4πr². Agora, se você tiver objetos que as linhas de campo apresentem simetria para uma superfície gaussiana cilíndrica, você tem que tomar cuidado, porque uma superfície gaussiana cilíndrica ela possui 3 áreas. A tampa de cima, a tampa de baixo e a área lateral. Qual é que você vai pôr aqui? Isso está explicado na minha aula de Gauss, qual é que a gente põe. A gente viu depois de ter explicado vários exemplos que quando você tem que botar aqui alguma área, é sempre a área lateral. Nunca é a área total. Existe o caso da área da tampa, que é quando você usa para um plano, só que a área da tampa acaba se cancelando com a da densidade. Né? E aí acabava você não precisando usar a área da tampa. Sempre, quando você tiver uma superfície gaussiana cilíndrica, é sempre a área lateral. Tome cuidado com isso. Tá? Isso foi o comecinho da aula de Gauss. Aí já mais da metade da aula de Gauss eu falei para vocês de isolante condutores. Né? E falei para vocês que isolante, gente, vocês têm que saber, vocês não podem só prestar atenção no tipo de objeto que você está trabalhando, mas também saber o material. Porque o tipo de objeto te leva a erros. Né? Você tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, se eu tivesse uma esfera maciça, ou seja, uma esfera que possui volume, isso quer dizer que as cargas estão exatamente no volume? Depende, porque depende do objeto. Depende do material do objeto. Por exemplo, se o material do objeto for isolante, como eu sei que as cargas ficam distribuídas no próprio objeto, porque o isolante
os elétrons têm baixa mobilidade, né? Então, se você tiver... Isso aqui vocês lembram da minha aula, né? Isso aqui antes era uma coisa preta, era assim, e depois virou amarelo. O que quer dizer o preto? Quer dizer que isso aqui é o meu objeto. É uma esfera isolante maciça. Onde é que estão as cargas se for isolante? Estão presentes em todo o meu volume. Foi isso que eu fiz para vocês. Se fosse um plano isolante, apresentaria uma densidade superficial de cargas. Como é uma esfera maciça isolante, vai apresentar uma densidade volumétrica de cargas. E aí eu ensinei isso para vocês também, e depois eu falei para vocês de condutores, que daqui a pouco eu vou lembrar. Se você tiver uma... Tomem cuidado que aqui vocês erram. Se você tiver uma casca esférica isolante com espessura, o que vocês pensam? Vocês olham para a palavra casca, isso te lembra área ou volume? Te lembra área. Vocês esquecem de ler tudo. Mas, gente, se é uma casca esférica com espessura, é como se fosse você pegar uma laranja e tirar uma laranjinha lá de dentro. Você não tem superfície, você tem volume ainda. Só que é um volume menor porque você tirou uma laranjinha lá de dentro. Então, você continua tendo volume, tá? Por mais que seja uma casca esférica, como ela possui espessura, é volumétrico. Então, a densidade, as cargas vão estar presentes em todo o volume. Gente, isso aqui é uma casca, tá, gente? Isso aqui não é um disco, tá? Tomem cuidado. Se você tivesse uma casca esférica somente, sem espessura, aí sim essa apresentaria densidade superficial. Tá? Então tem que tomar cuidado, gente, com as palavras que vocês leem. Não se também iludam com a figura. E aí, na hora de calcular o QEng, né? Esse QEng, gente, a gente só tem 3 casos. Ou esse QEng, né? Ele está envolvendo nada. Por exemplo, se você fizer uma superfície gaussiana aqui dentro, quanto de carga você está envolvendo? Porra nenhuma. 0. Se você fizer essa verde, quanto de carga você está envolvendo? Você está envolvendo um pouco, porque isso aqui é uma caixa esférica isolante. Você está envolvendo isso aqui de carga. É isso aqui que a gente está envolvendo. E se você fizer uma superfície gaussiana lá fora, o que você está envolvendo de carga? Tudo. Então, normalmente, gente, são sempre esses 3 casos. Ou é nada, ou é um pouco mais alguma coisa, né? Pode ser que tenha. Ou é tudo, tá, gente? E aí, quando é nada, é 0. Quando é tudo, e quando é pouco, depende. Quando é pouco, como é que você faz para descobrir essa carga pouca? Né? Quando você vai ver que você está só pegando um pouquinho, quando você traçar a superfície gaussiana e olhar para dentro dela. Toma cuidado sempre, gente, com o material, para não acabar confundindo. Porque a gente trabalha muito casca esférica condutora. A gente trabalha com muita casca esférica condutora, que é esse caso aqui. Só que uma casca esférica condutora, gente, as cargas estão aonde? Na superfície. Podem estar na superfície. Tá vendo que se aqui tá tudo preto, gente, é porque não tem carga aqui, tá, gente? Então, se você fizer uma superfície gaussiana aqui, o campo elétrico é 0 no vermelho, porque isso é um condutor. Agora, se você fizer aqui, gente, o campo elétrico não é 0, tá? Porque você está, sim, envolvendo carga. Por que o campo elétrico não é 0? Porque isso é um isolante. Então, tomem cuidado, pelo amor de Deus, com casca esférica. A gente faz muito exercício de condutor. Aí, quando vem o isolante, o que acontece? Pá! O cara se fode, porque o cara fez tanto de condutor, o cara chega e joga o mesmo raciocínio de carga de condutor também, quando é isolante. Então, tomem cuidado com isso, tá, gente? Voltando para isolante aqui. Quando você tem que calcular um pouco, como é que você faz para calcular esse pouco? Depende da densidade. Se a densidade for uniforme, a gente faz a regra de 3. Né? Como a quantidade de carga por volume vai ser sempre a mesma, então você pode fazer o Q pouco sobre o volume pouco é igual ao Q total sobre o volume total. Isso aqui, gente, é o ρ, e isso aqui também, gente, é o ρ, que é a densidade volumétrica de cargas. Posso igualar as duas justamente porque é uniforme. E se não for uniforme, como é que você vai fazer? Você vai fazer pela integral. Se a densidade for variável, você tem que fazer pela integral. O Q pouco vai ser a integral de dq. Eu já expliquei para vocês terem que fazer uma integral tripla, mas nesse caso só precisa fazer uma. Por quê?
Porque a tua densidade aqui em física 3, se ela for variável, só vai variar de acordo com a coordenada radial. Então, nas outras duas, se for esférica, em θ e em φ, você já pode resolver as duas integrais em θ e em φ. E se for cilíndrica, você já pode resolver as duas integrais em z e em θ. E o resultado da integral está dentro desse dv aqui, ó, que é esse aqui. Aqui já tem o resultado da integral em θ e em φ, mais o diferencial do radial. Aqui já tem o resultado da integral em θ e em z com o diferencial no radial, que aqui é o dr. Então já está aqui o dv. Só precisa fazer uma integral somente. Em física 3 tem esse caso particular para vocês. E aí, quem é o dv? Se você tiver uma esfera, teu dv é 4πr ao quadrado dr e o teu cilindro é 2πrl dr. Tomem cuidado com a figura. Foi aquela questão que a gente fez também, se não me engano, foi na monitoria. Tá? Foi uma figura exatamente assim, só que a gente já tinha feito tanto questão de casca esférica que o cara chegou e botou isso aqui. E, na verdade, era um corte, era uma seção transversal de um cilindro que ele dava. E a seção transversal de uma casca cilíndrica. E a seção transversal de uma casca cilíndrica, gente, se eu pegar uma casca cilíndrica, nossa, tá péssimo. Se eu pegar uma casca cilíndrica e fizer um corte aqui, fica exatamente isso. Aí o cara acabava esquecendo que era o cilindro e acabava botando negócio de esfera, onde que era cilindro. Então tomem cuidado com isso também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Leiam com atenção o enunciado. Isso numa das monitorias eu falei. Ler o enunciado com atenção é muito importante. Para vocês saberem do que se trata, tá? E não cair no mecanismo, não cair na mecânica da cabeça de vocês. A cabeça de vocês vai sempre querer ferrar com vocês, gente. Nossa cabeça automaticamente é doutrinada a ser mecânica. Não é doutrinada, a gente não é treinado a pensar um pouco diferente. A gente é treinado a pensar, fazer duas coisas e sempre ficar repetindo. Então tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Senão vai dar merda aqui. Você sempre está querendo se ferrar, lembre-se disso. Então leia com atenção. Porra, tá foda. Vamos lá. E aí, quanto de carga você está englobando aqui, gente? Quanto de carga você está englobando aqui? A carga total que você está englobando aqui, gente, vai entrar exatamente no limite de integração. Começa no raio interno e vai até um raio genérico, que é esse raio verde aqui, que seria o raio da tua gaussiana, que eu botei R', justamente para você não confundir com esse R aqui. Era assim que a gente fazia isso também. Foi todo mundo, gente? Lembrou dos detalhes de isolante, galera? Foi? Dá ok aí, todo mundo. Se alguém puder falar comigo também, só mostrar que vocês estão vivos. Foi. Tô viva. Tô Tá vivo aí? entendendo. Tá muito pesado, gente? Tá muito pesado? Tá, mas é bom que faz uma revisão geral, né? Eu acho que não é pesada, só que é muita coisa mesmo. Tipo, muito assunto. É muito assunto. Também, isso também depende de como é que está o estudo de vocês, entendeu? Se vocês já tiverem feito... Se realmente vocês não tiverem, tipo, Ricardo, lista 1 ainda, gente, vocês não viram isso aqui. Vocês só viram comigo numa aula há 3 semanas atrás. Então, vocês não tiveram tempo nem de treinar isso aqui. Se vocês não treinaram isso, isso aqui é de lei de Gauss, né? Se vocês não chegaram a treinar isso aqui na lista de Gauss, não deu tempo, vocês não conseguiram dar treino para o cérebro de vocês absorver isso. E aí, se você acabou não fazendo isso, essa aula vai acabar sendo mais frenética. Entendeu? Embora vocês já terem visto isso comigo há 3 semanas atrás. Não é à toa que eu acho que todo mundo deve ter pelo menos tentado, começado ou feito a lista 1. Por isso que o começo da aula de hoje foi tranquila. Porque vocês já deram treinamento para o cérebro de vocês, entendeu? Da aula hoje, a começo da aula, não, Ricardo, eu já vi mais, não vi só com você, vi com mais frequência, sozinho também, deu tempo de absorver um pouco melhor. Por isso que o começo da aula de hoje foi tranquila. Não foi todo mundo que chegou em de Gauss. Eu sei que tem muita gente que nem terminou a lista 2, ou que nem começou a lista 2. Vai deixar para fazer agora. Então, acaba sendo um pouco mais pesado. Só que se você, por exemplo, assistir essa aula, vamos supor que você resolve dar um gás e faz bastante questão aí até, sei lá, até sexta-feira. Sexta-feira, assiste essa aula de novo, você vai falar, caralho, irmão, o cara tá dando tudo o que eu preciso saber aqui.
Vai ser tipo Isso é isso, verdade. entendeu? Só que realmente você precisa estar mais treinado. Só esse é o problema. Continuando, então, gente, o próximo material que a gente viu foi condutores. Condutor, qual era o que a gente precisava saber? As cargas vão sempre para o limite do objeto. Ou seja, isso aqui é até um termo novo que eu usei, né? Limite do objeto, gente, é porque se você tiver, por exemplo, uma esfera maciça, porém condutora, as cargas não ficam presas no volume. Porque como você tem um condutor, o que acontece quando você tem um condutor? Os elétrons são livres, tem alta mobilidade. Então, o que acontece? Eles começam a agir entre si, né? E começam a se empurrar lá para o limite do... E acabam se empurrando para o limite do objeto. O que é o limite do objeto para uma esfera? Para uma esfera é exatamente esse amarelo aqui, né? Então, as cargas estão todas aqui. Se as cargas estão todas aqui, por mais que seja uma esfera maciça, como as cargas estão na superfície, vai apresentar que tipo de densidade? Densidade superficial e vai ser sempre uniforme. Se você fizer uma superfície gaussiana aqui no interior, você não está englobando nada de amarelo. Isso é a regra máxima do condutor, né? O campo elétrico no interior do condutor é sempre igual a quanto? Zero. Tá? Lembre-se disso, tá, gente? E aí eu falei para vocês aqui, não sei se vocês assistiram todos ou não, foi aqueles 17 minutos de aula que eu pedi para vocês assistirem, para vocês saberem a definição de condutores melhor, carga líquida e tal, né? Carga líquida, o que é carga líquida? É a carga total presente no condutor. Como a carga total aqui de uma esfera condutora só pode estar na superfície externa, né? Porque só tem uma superfície, só tem um limite, então a carga líquida é a carga da superfície externa obrigatoriamente. Porém, vamos para outro objeto aqui. Vamos para uma casca esférica condutora com espessura. Inicialmente, vamos pensar que não existe nada aqui, está apagado isso aqui, tá? Você tem esse tipo de objeto. E aí, o que eu falei para vocês, gente? Qual é o limite desse objeto aqui? O limite desse objeto é a superfície verde, que é esse cara aqui de dentro, que é a superfície interna do teu condutor, e a superfície azul, que é a superfície externa. Então, você tem dois limites em duas superfícies. Então, as cargas, de uma forma genérica, tá, podem estar nas duas superfícies. Então, a carga líquida é a carga da superfície interna, mas a carga da superfície externa também. E lembrei para vocês, por favor, escrevam esse S de superfície interna, para você não só botar Q interno e acabar confundindo. Tomem cuidado com isso, tá, gente? Aí eu falei para vocês que... deixa eu apagar isso aqui, rapidinho. Esse aqui foi só antes. Para poder vocês não ficar isso aqui muito bizarro para vocês. E aí, meu primeiro exemplo, lá naquela aula que eu pedi vocês assistirem, se eu traçar essa superfície gaussiana vermelha, eu sei que o campo elétrico, eu sei que essa superfície gaussiana está no interior do condutor. E eu sei que o campo elétrico é zero. Então, o campo elétrico, se eu aplicar a lei de Gauss aqui, o campo elétrico dá zero. Mas quanto de carga você está englobando aqui? Você está englobando somente a verde, que é a carga da superfície interna. Mas quando você multiplica 0 por A e 0 por Y, 0 dá 0. Então, consequentemente, a carga da superfície interna vai dar 0. Óbvio, né? A carga não, se a carga englobada fosse diferente de 0 aqui nessa superfície gaussiana, você teria campo lá dentro e estaria ferindo essa regra. Não pode ferir essa regra aqui, tá, gente? E a carga na superfície interna, nesse caso, seria 0. Logo, a carga líquida estaria toda na carga da superfície externa. Porém, se eu chegar e botar uma carga lá no interior de, por exemplo, de mais 2Q, o que vai acontecer? Quanto de carga você vai... O campo elétrico nessa superfície gaussiana vermelha continua dando 0, mas agora a tua expressão do teu Q-eng não vai ser só a carga da superfície interna, que é o verde, mas vai ter o laranja também, mais 2Q. Então, o que vai acontecer com essa expressão? Vai aparecer um mais 2Q aqui, né? E aí você vai ver que a carga da superfície interna vai valer menos 2Q. E aí esse cara aqui deixa de ser 0. Ou seja, para você ter carga na superfície interna, basta você ter carga lá nesse interior aqui.
E quanto de carga vai para a superfície interna? É o mesmo valor, porém com sinal trocado. Justamente por quê? Porque por mais que você tente perturbar o equilíbrio do condutor, o equilíbrio eletrostático do condutor, ou seja, o campo no seu interior da zero, ele vai reagir de uma forma. A reação dele, quando você tenta perturbar, botando uma carguinha aqui, né, de mais 2 coulombs, por exemplo, a reação dele é exatamente essa. Ele vai jogar não, né? Essa carguinha aqui vai puxar cargas para esse limite verde com o mesmo valor, porém com o sinal trocado. E aí, o verde, isso aqui era para ser verde, né? Esse cara aqui vira menos 2Q. A carga da superfície interna. Então, a distribuição acaba mudando. Porque se agora você tem carga na superfície interna, antes você não tinha. Antes a carga líquida ia toda para a superfície externa. Agora a carga líquida fica distribuída entre a superfície interna e a superfície externa. Então, a distribuição inteira mudou. Né? A densidade superficial mudou. Antes, aqui a verde era 0. Antes de eu botar a carga aqui dentro. Agora, a verde não vai ser 0. Né? Vai ser menos 2Q sobre a área. Que é 4π, o raio da verde ao quadrado. Vou botar raio verde ao quadrado. Mais esse cara aqui de raio verde. Então, se a densidade muda, gente, a distribuição está mudando também. Outro detalhe importante também que eu falei, gente, cuidado com a carga líquida. Por mais que eu bote uma carga aqui no interior, a carga líquida não muda, tá, gente? A carga líquida só muda se você aterrar o teu condutor. Tem uma questão dessa na lista de revisão, onde ele aterra o condutor, tá, gente? A carga líquida só muda se você fizer isso ou se você eletrizar o teu condutor, tá? Se você aproximar uma carga dele, só vai fazer com que a distribuição mude, mas não vai fazer com que a carga líquida seja afetada, tá? Tomem cuidado com isso. E aí, né, a gente foi calculando o campo elétrico de várias coisas no finalzinho da aula de lei de Gauss. E não vou botar todos aqui, né, gente, porque isso aqui é uma aula de revisão, mas eu vou botar uns que vocês precisam saber e um que eu não tinha posto durante a aula. Qual você precisava saber? O campo elétrico de um isolante. Ah, Ricardo, posso botar isso aqui direto se eu já olhar para a prova? Veja a prova, veja que tem um plano isolante. Né? Posso tacar direto essa expressão? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele pedir para você deduzir, você vai ter que deduzir do zero. Se ele pedir para você, por exemplo, calcular a diferença de potencial, que foi o que a gente fez na aula de diferença de potencial, né? Você vai precisar do campo. E aí você pode tacar direto a expressão. Entendeu? Depende do que ele vai pedir ou não na questão. E o que ficou faltando falar para vocês, que eu esqueci de falar, é o campo elétrico de um plano condutor. É igualzinho do plano isolante, tá, gente? Porém, não tem dois aqui embaixo. Tá? E se eu não me engano, tem na minha nota de aula presencial. Como é que você deduz isso aqui? É igualzinho como você deduz isso aqui. É muito parecido. Só muda que você, em um dos lugares lá, você não vai ter campo. Por isso que o 2 sobe. Tá? Tem que saber esse cara aqui também. Porque esse aqui, se eu não me engano, tem numa questão eu lembrei disso que foi uma dúvida que ele me pediu. Era a questão de gráfico da lista de potencial. Se eu não me engano, é a questão 5 ou a questão 6. Você tinha que saber isso aqui, senão você não resolvia. Tá? São casos mais particulares. Com isso, terminou toda a aula de Gauss que eu dei para vocês. Né? Foram em 2 aulas também. Aí depois a gente veio, isso aqui já deve estar um pouco mais fresco na cabeça de vocês, que a gente viu tem pouco tempo. Né? A gente começou a ver a aula de potencial elétrico. Aí, no começo, eu cheguei fazendo uma revisão para vocês de trabalho. Né? Perguntei para vocês qual era a expressão de trabalho, todo mundo falou para mim que era F vezes T. Aí eu falei, pô, então trabalho é igual a momento, né? É a mesma coisa. Ele eu não sei. Não, né, gente? Trabalho é uma grandeza escalar, momento é uma grandeza vetorial, lembre-se disso. Tá? Principalmente para quem está fazendo FETRAN. Trabalho, gente, a definição é integral de linha da força com os produto escalar, tem esse ponto aqui, produto escalar com deslocamento. De onde é deslocado? De A até B, né? Essa é a expressão do trabalho. Toma cuidado com o produto escalar. Lembre-se sempre de fazer o produto escalar. Tem essas dicas no meu story, tá, gente? Lá no destaque. Tem lá destaque P1, dicas P1. Tem dica pra caralho, irmão. Dica de várias merdas que vocês fazem. Tá? E acertando vocês. Então assistam lá, por favor.
E aí, depois de fazer essa expressão do trabalho de uma força, eu revisei aquela expressão lá da mecânica também, né? A diferença de energia igual a menos o trabalho da força elétrica. Diferença de energia, eu não gosto de botar delta, eu prefiro sempre escrever em UB menos UA, é igual a menos, abrindo essa expressão aqui, o trabalho da força elétrica, que é FeL, produto escalar com ds. Só que a força elétrica é Q vezes E, substituir isso aqui, por Q vezes E, a carga é uma grandeza escalar, sai dentro da integral. E aí eu lembrei para vocês, né, que eu já tinha dado isso aqui, que esse menos com toda essa integral aqui nada mais é do que a diferença de potencial. Então, tem como a gente relacionar diretamente a diferença de energia potencial com a diferença de potencial através dessa expressão. Que foi uma questão que a gente fez ontem, foi a questão 1 que a gente fez ontem. A gente precisava dessa relação. E também tinha a relação do trabalho, que foi a questão 2 que a gente fez ontem. Não é a questão 2, foi a questão 5, mas foi a segunda questão que a gente fez ontem. Que tinha que saber também a relação de trabalho com diferença de potencial, que nada mais é do que eu substituir isso aqui, o sinal de menos vai morrer com o sinal de menos, e aí fica essa expressão aqui. A expressão direta de trabalho com diferença de potencial. Por que isso aqui é importante saber essas definições, saber essas relações? Porque caso numa questão de peça-velocidade, né, você vai ter que usar a conservação de energia. ΔU mais ΔK igual a zero. Esse ΔU aqui, gente, são 3 energias. Potencial gravitacional, potencial elástico e potencial elétrica. Potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Potencial elétrico é kx ao quadrado sobre 2. E aqui eu botei só uma seta porque isso aqui era mais importante, que é o que normalmente a gente trabalha, na maioria dos casos, tá? Que é a energia potencial elétrica. Que é muito parecido com essa fórmula aqui, como vocês estão vendo, né? Aqui é Q VB menos VA. Por que VB menos VA? Porque você tem uma diferença de energia. Então tem diferença de potencial. Se eu quiser somente uma, vai ser somente um V. Então a energia potencial só é igual a carga vezes a voltagem, tá, gente? Isso aqui não é velocidade nem volume, cuidado. Isso aqui é volt, isso aqui é o potencial elétrico, tá? E eu falei para vocês que existe essa relação, né, de energia com carga, e é muito parecido com essa relação aqui, ó. Esse campo é o campo feito por outras cargas num ponto. Essa carga é a carga que sente esse campo nesse ponto, e esse é o resultado. Esse potencial, esse V é o potencial feito por outras cargas num ponto. Quando eu jogo uma carga nesse ponto, o que acontece? Essa carga vai sentir esse potencial e vai aparecer uma energia potencial elétrica. Era essa relação que a gente tinha feito. É muito importante saber essas relações, tá, gente? E aí depois a gente viu diferença de potencial, tá? Não é potencial, é diferença de potencial. VB menos VA era essa expressão aqui, menos a integral de linha do campo, tá? A gente viu que esse DS em coordenadas cartesianas de uma forma genérica dx, dy mais dz, com os seus vetores aqui. Sempre x positivo, independente se você está andando para a esquerda ou para a direita, foda-se. Esse aqui é sempre x positivo. O que vai te dar o sinal é o limite de integração, tá? Se estiver indo para a esquerda ou para a direita, já expliquei isso para vocês também. Em coordenadas cilíndricas você tem outros caras aqui, mas ignora. O único importante mesmo é o dr e o r. Ignora por quê, gente? Porque a gente não... Oi? Travou aqui, gente. Voltou aí? Voltou. Voltou? Ah, esse computador é foda, cara. Nunca comprei Eu jurava que era minha Dell. internet. Ah, de novo, aconteceu ontem, lembra? Aconteceu ontem? Sim, sim. Nunca comprei Dell. Eu sempre travo, do nada, travo durante 10 segundos. E são sempre 10 segundos. Nunca comprei Dell, tá? Não tem nenhum ano esse computador aqui. Enfim. Por que eu não precisava saber do teta e do φ aqui e do teta aqui? O Z aqui é o mesmo Z daqui, então não precisa se preocupar. Mas por que não precisava saber do teta e do φ? Porque a gente não via campo elétrico nem em teta nem em φ. Então esse produto escalar, quando você fizer, como não existe campo em teta nem em φ, nunca vai sobrar esses caras. Então não precisava saber, tá? Esse era o DS e esse é. Esse é, você tinha que tomar cuidado, porque esse é o campo elétrico da região analisada, né? E a gente pegou 2 exemplos para fazer. O primeiro exemplo foi aquele exemplo que está na lista de revisão, onde o DS ele tinha as componentes X e a componente Y, e o campo elétrico ele tinha componente X e componente Y também constantes. Tipo 2 apontando para X. Então, o campo elétrico era 2 apontando para X, mais 3 apontando para Y, por exemplo.
E aí você tinha que fazer esse com esse dava 0, porque x com y dá 0, produto escalar. Esse com esse dava 0, esse com esse sobrava, dava 1. X com x, 1, y com y, 1 também. Então, você fazia 4 produtos escalares, mas só sobrava 2. E aí, isso aí foi só um comentário a mais, né, sobre esse DS aqui. Mas eu realmente vi esse negócio de campo elétrico da região analisada quando eu tinha feito aquele exemplo para vocês de uma esfera isolante, né? E ele pedia DDP num ponto onde começava no início, dentro da esfera, e terminava fora da esfera, fora distante. Como essa região envolvia duas leis de função para o campo elétrico, você tinha que, para respeitar essa definição, decompor a região em duas, para poder resolver a diferença de potencial. Isso também foi diferença de potencial. Isso aqui foi, deixa eu ver aqui. Isso aqui foi uma maneira de calcular a diferença de potencial que eu ensinei para vocês. E daí, a partir da diferença de potencial, gente, eu ensinei para vocês a calcular o potencial também de alguma coisa. Como é que a gente calculava o potencial? Como a gente calculava o potencial através da diferença de potencial? A gente já sabia calcular o potencial através da formulação de integral, né? E agora, a partir da diferença de potencial, como é que a gente fazia? Tinha aquele passo a passo, né? O primeiro passo, o exemplo que eu dei na aula foi o exemplo da lista. Eu tinha um plano infinito aqui positivo, isolante. Ele pediu o potencial para x positivo. Né? Como você tem um plano infinito, gente, é muito difícil você fazer através da formulação de integral. Então, você tem que partir da diferença de potencial. Tá? Como é que eu faço para partir da diferença de potencial? Você bota dois pontos genéricos, A e B. Tem que saber o campo elétrico do objeto em questão, que nesse caso é um plano isolante, um vetor campo elétrico. Depois você aplicava a expressão bonitinha aqui, sem esses rabiscos. Esse rabisco aqui já está porque eu já cortei antes, tá, gente? VB, você aplica a expressão de diferença de potencial. VB menos VA igual a menos a integral do campo. Já substitui o campo aqui. Produto escalar com DS. O DS vira dx porque estou me deslocando em x. Faço o produto escalar x com x dá 1. Tá? E aí eu tenho a expressão, não tem esse cara aqui, tá, gente? Não está rabiscado ainda. É a A aqui, tá? E aqui é VA. Não está rabiscado ainda. VB menos VA e aqui é A. Isso é a expressão da diferença de potencial. Eu quero chegar em potencial. Como é que eu fazia para chegar em potencial? Você tinha que saber como faz para matar o cara. Você tem que matar esse cara aqui. Para matar esse cara, que é o A, o que é matar, gente? Transformar em zero. Para matar esse cara, o A tem que valer quanto? O A tem que valer zero. E aí, quando você descobrir como matar, automaticamente você já está definindo o referencial dos potenciais. Caralho, esse aqui tá bom. Referencial dos potenciais. Você definiu o referencial dos potenciais baseado na como você matava o cara. Tá no meu passo a passo lá na aula de potencial. E aí, como eu sei que eu mato na posição 0, então você define a posição 0 aqui como sendo o referencial. Ou seja, o potencial em 0 é igual a 0. E aí você pega essa posição, taca para o referencial, tacou para essa posição aqui. Consequentemente, se o A está no referencial, que você disse que valia 0, logo o VA, então, vale 0. E aí você substitui aqui. Quando você substitui, você corta esse cara vira 0, esse cara vira 0, e aí você substitui na expressão. O que eu vou ter? VB é igual a menos sigma sobre 2ε0 vezes a posição B. Porém, como a posição B e a posição A são posições genéricas, em cima do eixo x, né, eu posso transformar isso aqui numa função de x. E aí vira isso aqui. Essa foi também uma outra maneira de como calcular o potencial sem ser pela formulação de integral que eu ensinei para vocês. E como é que eu faço através da formulação de integral? Gente, eu vou passar uns 10 minutinhos aí, tá, gente? Talvez 5 minutinhos. Como é que eu faço através da formulação de integral? É exatamente como eu fiz para vocês aqui, gente. Cadê? Aqui. Só que isso aqui eu fiz para o campo elétrico. Tem muito mais detalhe e muito mais cuidado você tem que ter para o campo elétrico. Para o potencial, você não precisa ter tanto cuidado assim. Gente, que o potencial é uma grandeza escalar, pelo amor de Deus. Cálculo do potencial
através da formulação de integral. Por exemplo, uma barra. Tem uma barra. Qual é o primeiro passo? Traçar o referencial, definir uma origem. Fiz aqui. Tracei o referencial. Minha origem está aqui no meio, exatamente centrada no ponto P. Escolher o DQ genérico. Escolhi o DQ genérico aqui. Traçar o R. Tracei o R. Estão vendo que é a mesma coisa? O começo é exatamente igual? Isso aqui se chama montar a geometria. Isso aqui se chama formular a integral, gente. Ver o sinal da carga total ou da densidade para descobrir o sinal do potencial. Exatamente o que a gente fazia lá para a carga pontual, tá vendo? Deixa eu voltar lá para a carga pontual. Aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. Só que aqui, gente, analisa somente o sinal da carga, porque só tem uma carga, não é um corpo extenso. Lá a gente tem que analisar o sinal... Cadê? É o sinal da carga ou total ou da densidade, porque isso aqui é um corpo extenso. E depois você termina a geometria. Já vou ter feito tudo isso, né? Escolhi a carguinha, tracei o R. Não preciso desenhar vetor nenhum, porque, porra, isso aqui é uma grandeza escalar. Tá? Supondo densidade uniforme e densidade positiva. Né? Terminando a geometria, isso aqui é uma altura y0. E a distância da carga até a origem, isso é a definição de posição. Essa posição é uma posição genérica x. Eu lembrei para vocês, gente, cuidado para não pegar nas pontas, porque na ponta você está particularizando essa posição. Se você particulariza essa posição, tá? Você não pega um DQ genérico, também, gente, você não pode pegar aqui, tá? Pelo amor de Deus, aqui a posição do teu DQ é 0. Você está particularizando também. Você tem que pegar um caso particular. Por que você tem que pegar um caso particular? Desculpa, caso genérico. Por que você tem que pegar um caso genérico, gente? Porque quando você for correr a tua integral aqui, né? Ela vai da posição, ela começa aqui e vai até aqui. Você tem que percorrer ela inteira, tem que percorrer a barra inteira. Visualmente falando, você tem que começar daqui e... Deixa eu pegar até uma coisa grossa aqui. Visualmente falando, você tem que começar daqui. Eita. Caralho. Você tem que começar daqui e ir fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é você percorrendo a tua integral. Você tem que fazer tudo isso. E quem vai ser responsável por percorrer a tua integral? Você está vendo, gente, que a gente está pegando todas as cargas em várias posições? A gente está preenchendo todas as posições que todas as infinidade de cargas podem estar presentes. Para você preencher todas essas posições que as infinidade de cargas podem estar presentes, a tua posição tem que ser genérica. Não pode ser uma posição particular. Se você pegar só a posição particular aqui, isso vai dar merda. Porque você não vai estar pegando todas as cargas. Você não vai estar pegando, você não vai estar fazendo influência total aqui nesse corpo, do corpo no ponto P. Vai estar só pegando a influência de 2 pontos, que seria esse e esse aqui. E aí está errado. Tem que pegar todo mundo, tem que fazer isso aqui, ó. É isso aqui que você tem que fazer. Tem que pegar essa rosa, tem que pegar essa. Tem que pegar todas as carguinhas. E como é que você pega todas essas cargas? Passando por todas as posições. Como é que você passa por todas as posições? Tendo uma posição genérica. Isso foi o que eu também comentei com vocês na aula. E aí, terminando de formular a integral, é fácil. V igual a integral de dv, tenho somente uma integral, porque é um corpo de somente uma dimensão. Lembrando que isso aqui, gente, não tem altura, isso aqui é uma barra delgada. Uma integral substitui a fórmula kdq sobre r, o dq vira lambda dl, porque só tem um corpo de uma dimensão. O teu dl vira dx, porque a tua barra está no eixo x, ou seja, o teu dq está ocupando o comprimento dl, e esse dl vira dx, diferente desse caso aqui, onde o meu dl virava r de θ, tá? E aí o lambda, supondo o lambda uniforme, vai ser dentro integral. Se não fosse uniforme, ele te daria uma lei de função, você substituiria aqui. E aí o limite de integração é exatamente todas essas posições que você vai ter que percorrer. Você começa na posição menos L sobre 2 e vai até a posição L sobre 2. Por isso, gente, que se você não fizer esse primeiro passo, a tua questão já está errada. Não faz sentido você botar um limite de integração que é exatamente a posição inicial até a posição final que eu tenho que percorrer, se você não tiver a porra de um referencial. Se você não adotar uma origem, como é que eu sei que posição que eu vou começar? Não faz sentido.
Então, gente, esse passo aqui é o mais importante de todos, é o que vocês nunca fazem. Primeira coisa que eu falei para vocês, né? Eu corrijo sempre, vejo o aluno fazendo. Primeira coisa que eu olho é ver se o cara tá traçou esse eixo ou traçou a referência. A origem, você não fez, já fala assim, mano, tá errado. Não tem sentido o que você está fazendo. E aí, terminando isso aqui, o R se tira pelo triângulo aqui e substitui. E aí essa integral vai estar na capa da prova. Isso aqui é o potencial elétrico através da formulação de integral. Isso aqui é o potencial elétrico através da diferença de potencial. Isso aqui é o campo elétrico de formulação de integral. E isso aqui, gente, é o campo elétrico da lei de Gauss. Ou seja, botando tudo isso numa tabela, a gente tem quantas maneiras de calcular o campo elétrico? A princípio, duas. Formulação de integral e lei de Gauss. E para calcular o potencial elétrico, temos somente duas. Formulação de integral também, ou através da diferença de potencial. Mas sempre vem aquela pergunta que te deixa inseguro. Cara, qual que eu vou usar quando? Campo elétrico tu até sabe, porque deu tempo de você se acostumar com o campo elétrico. Mas potencial elétrico não deu. Porque foi pouco tempo para você se acostumar. E aí, quando vem uma questão de potencial, tu já começa a se cagar inteiro. Já começa a se peidar tudo. Aí tu fala, caralho, como é que eu vou fazer essa merda? Não fique com medo. Peça ajuda para o campo elétrico. Se você transforme a questão em campo elétrico, né? Transforma que eu digo só peça ajuda. Se você, por exemplo, estiver trabalhando com uma barra e pede para você calcular o potencial elétrico no ponto P, como é que você faria? Aí tu fala, caralho, é DDP ou formulação de integral? Aí tu fala, campo, me ajuda, campo, pelo amor de Deus. Aí o campo elétrico te lembra, porra, mané, é por integral. A gente fez isso pra caralho na lista 2, pô, não tá lembrado, não? Lei de Gauss é só aquelas esferas, esse negócio infinito e tal. A formulação de integral que a gente tem que fazer, cara. Aí tu fala, caralho, é verdade. Ah, então potencial vou fazer por formulação de integral também. Dá para fazer por diferença de potencial? Dá para fazer por diferença de potencial, obviamente. Só que, porra, se você vai formular integral, se você já pode formular integral para o campo elétrico, formula já direto para o potencial. É muito mais fácil, que a gente viu aqui, né? É muito mais fácil fazer isso daqui e já achar direto a resposta do que você fazer isso aqui para a barra e depois fazer isso aqui. Porque você tem que achar o campo elétrico do objeto. Lembra, gente? O segundo passo é saber o campo elétrico do objeto. Então você pode fazer dessa forma também, não está proibido. Só que, porra, se tu já formula integral para o campo, formula direto o potencial, pô. E o outro caso? Quando é que você vai usar outro caso? Quando você se responder que você vai ter que usar a lei de Gauss. Por exemplo, você está trabalhando com fio infinito. Dá para formular a integral de um fio infinito? Dá, gente. Está na lista 2, é a questão 4. O Manuel vai me perguntar isso, tem que aplicar a integral imprópria. Isso caiu no período passado. Só no período passado o cara resolveu dificultar um pouco. Ele fez uma fita infinita, que é um fio infinito. Ele traçou o fio infinito e botou o limite. Então era um plano que era infinito somente para um dos lados. Então você tinha que fazer uma integral dupla, sendo que uma dessas integrais duplas era de menos infinito até mais infinito. Você tinha que fazer por formulação de integral, porque não tem como fazer lei de Gauss com um plano que não é infinito. Então você obrigatoriamente tinha que fazer por formulação de integral esse tipo de caso. E aí você tinha que saber fazer a formulação de integral para um fio infinito também. Tá? Então, por exemplo, caiu o fio infinito. Aí você, não, fio infinito normalmente a gente trabalha por lei de Gauss. Embora dê para fazer formulação de integral também, a gente faz por lei de Gauss. Então, se for calcular através da DDP, primeiro você tem que fazer a lei de Gauss para poder calcular o campo elétrico desse fio infinito e depois ir através da DDP. Então, primeiro você tem que calcular isso aqui, gente, que lembre-se do passo 2, né? O passo 2 é saber o campo elétrico do objeto. Então, se ele pedir o potencial de um objeto, obrigatoriamente você tem que ter um campo. Só que é muito mais fácil você calcular o campo de um fio infinito ou de um cilindro infinito através da lei de Gauss do que através da formulação de integral. E aí você faz a lei de Gauss. Como você faz a lei de Gauss para o campo elétrico, então você vai, se ele pedir para você calcular o potencial, você vai fazer através da DDP. Essa foi a nossa última tabelinha do final da última aula.
Foi exatamente o que eu fiz aqui, tá vendo, gente? Isso aqui é um plano infinito. Plano infinito dá para fazer formulação integral? Dá, gente. Só que, porra, o campo elétrico já é tabelado. Tu já tem a expressão. Cospe essa porra aqui e faz através da diferença de potencial, definindo o referencial e tal. E aí, para finalizar nossa aula de hoje, para finalizar também nossa revisão, tá? Qual foi a última coisa que eu dei para vocês? Foi a relação de campo com potencial. Também falei para vocês de superfície equipotencial também, que foi realmente a última coisa, né? Superfície equipotencial é uma superfície onde todos os pontos têm o mesmo potencial. Duh! E aí, na aula de ontem, eu cheguei e dei um exemplo para vocês verem isso na prática, não só terem o duh na cabeça, mas verem isso acontecendo. E aí, mas a última coisa que eu dei na penúltima aula de potencial foi a relação de campo com potencial, que é exatamente o processo inverso disso aqui. O processo inverso da integral é a derivada. Porém, como você tem que recuperar as três possíveis coordenadas do campo elétrico, você não pode simplesmente fazer uma derivada, tem que fazer uma derivada parcial. Derivada parcial, em outras palavras, também é nosso querido gradiente. Isso aqui vocês aprenderam em cálculo 2. Gradiente. Gradiente nada mais é do que isso. Não precisa saber nem θ aqui, nem θ, nem φ. E aqui também não precisa saber em z, porque o z daqui é o mesmo z daqui. Não precisa saber por quê. Porque a gente não trabalha com campos em θ e em φ em física 3. Vocês nunca vão recuperar θ e φ, o campo em θ nem em φ, tá, gente? Só precisam saber do R. Essa era a terceira forma de calcular campo elétrico. Tinha formulação de integral, que é lei de Coulomb, lei de Gauss e agora através do gradiente do potencial. E aí a gente acabava toda a matéria para a P1. A gente acaba também a nossa revisão de hoje. Beleza, galera? Tudo bem? Deu para ir hoje? Ricardo, eu tenho uma dúvida. Fala, filho. Por exemplo, você falou sobre aquela minha dúvida que eu tive sobre o cálculo da integral imprópria. Sim. Só que existe alguns casos que você não consegue convergir para um valor real. Caso não dê isso, como que eu faço? Eu Que deixo tipo de explícito. caso? Você fez Quando isso? Alguma questão deu isso? Acho difícil. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela fez Física 3 e na prova dela caiu isso, que não convergia para o número. É porque então a prova dela estava errada, filha. Ela fez alguma coisa, que eu nunca vi isso acontecendo aqui, não. Em nenhuma questão. E eu conheço todas as provas de Física 3. Alguma coisa ela fez errada. O que ela deve ter acontecido foi o seguinte, ó. Ela deve ter pego isso aqui. Eu já ouvi isso aqui acontecendo, mas era erro de aluno. Tipo, o cara, ele fazia isso aqui, ó. Ele fazia... porque o professor de vocês, eles ensinam um referencial, né, no infinito. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês aprenderam isso. Eles não falam do caso de referencial é zero, que é o caso desse plano, né? Quando isso acontece, vem na questão escrita, considere o referencial do potencial igual a zero. Ele vem isso, mas ele não dá esse exemplo em sala de aula. Ele só dá o exemplo em sala de aula de carga pontual, que o referencial é no infinito. Aí o que acontece? Quando cai esse tipo de questão, o cara só tem na cabeça que o referencial é aonde? No infinito. Aí o cara chega e faz o quê? Taca esse A aqui, ó, pro infinito. Aí essa porra explode. Não converge para nenhum valor, entendeu? Mas aí tá errado. O que tá errado é como eu posso dizer? A falta de detalhe no conhecimento dessa pessoa sobre o referencial. Entendeu? Porque ela só pegou um exemplo e tratou como regra. Só que você também tem esse foi o único caso onde eu vi, tá? Mas foi erro de aluno, aonde tipo a integral não convergia. Agora, o que você está falando aí da integral imprópria lá, cara, que era a questão do fio infinito ou até a questão da fita, vai convergir sim. Não, sim, aquela questão deu para fazer tranquilo, até mesmo para lembrar e tal, eu fiz outros integrais. Aí tinha casos que você faz, ela pode convergir ou não. Aí por isso que eu tava te perguntando. Eu sei realmente tem casos onde não converge, entendeu? Mas eu nunca vi caindo aqui em Física 3. Caso isso aconteça, você escreve, olha só, essa integral aqui aplicando o conceito de integral imprópria, blá, 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 essa integral não convergiu.
quer dizer que teu campo explodiu. Tranquilo. Isso aí eu nunca realmente vi acontecendo, não. Tá? Não, beleza. Mas, vai que, né? Não sei. Beleza, gente? Então, é isso Obrigado, aí por Ricardo. hoje, tá?